Bahar, tentando esconder seu medo, diz a Doruk que o Sr. Nezir lamenta o que aconteceu pela manhã e pediu-lhe que deixasse os dois jantarem juntos enquanto ela ficaria no quarto para comer com Nisa. Doruk pensa por um momento, olha para Nezir e aceita seu pedido. Poucos minutos depois vemos Nezir e Doruk. Os dois estão jantando enquanto Doruk fica olhando para ele. Nezir coloca a mão dentro do casaco e Doruk se afasta assustado pensando que vai sacar uma arma. Nezir pede que ele se acalme e tira um osso de galinha para brincarem juntos. Doruk pega o osso também e os dois o quebram, depois sorriem e continuam comendo. Por outro lado, Sirin está em seu quarto organizando suas roupas. Atice entra e a parabeniza por arrumar seu quarto sem ser solicitada. Ela conta ainda que amanhã terão muito trabalho, pois terão que pegar vários pedidos de sobremesas. Sirin pede que ele não se preocupe, pois ela o ajudará em tudo o que precisar e receberá os pedidos. Atice, surpresa com a atitude positiva da filha, pergunta como foi o dia de ontem quando ela saiu com Henry. Sirin conta que eles só conversaram sobre suas vidas e quando perceberam já havia passado muito tempo. Atice pergunta se ele realmente gosta de Henry, porque se sim significa que eles ouviram suas orações para que ele finalmente esqueça aquele homem sua. Sirin sorri e responde que talvez ela goste dele e Atice diz que acha que Henry também gosta dela. Ela até perguntou se ele poderia deixá-la trabalhar no café, embora ela possa ter mudado de ideia depois que Seida se opôs por defender a posição do Bahar. Sirin apaga o sorriso e diz que Seida não deve se envolver com o que não lhe interessa. Provavelmente ela fez isso porque também está interessada em Henry de agora em diante e só vai querer sabotá-los. Atice não diz nada e sai da sala. Ela vê que Enver está na sala terminando de falar com um amigo de Arif ao telefone e pergunta o que aconteceu. Enver lhe dá a má notícia de que Arif e Yusuf foram oficialmente presos e estão na prisão agora. Ele pede que ela conte a ele. Sei do que está acontecendo, já que ela também tem o direito de saber, mas Atice pede que ele mesmo ligue para ela. Enver liga para Seida. Sarp está tentando cuidar de Munir após o ataque das abelhas e pergunta se ele é alérgico à picada desses insetos. Munir acena com a cabeça e conta que isso já aconteceu antes. Quando ele era criança foi levado às pressas para um hospital porque não conseguia nem respirar. Sarp conta que desta vez aconteceu a mesma coisa, ele percebeu que também não estava respirando bem e até temeu por sua vida já que ninguém os ajudou. Munir avisa que ninguém vai ajudá-los naquela casa, pois todos têm medo de falar alguma coisa. Sarp diz que é verdade, mas ao vê-lo naquele estado pensou que pelo menos seu irmão viria. Munir diz que também não esperava que ele fizesse isso, não faria mesmo se morresse. Azim está ouvindo e observando-os através de um computador em seu quarto. Ele ouve como Munir diz que nunca esperava isso de seu irmão, então eles vão brigar. No final são irmãos, têm os mesmos pais, viveram e cresceram juntos, eles compartilham o mesmo sangue. Eu sabia que ele estava chateado, mas nunca teria imaginado isso. Sarp diz a ele que talvez seu irmão também tenha medo de Nezir. Um angustiado Munir diz a ele que se ele estivesse no lugar de Azim ele nunca permitiria que algo assim fosse feito com ele, sua vida estaria em perigo, mas isso não importa mais. Ele começa a adormecer e Sarp pede para ele descansar e conversar com ele se precisar de alguma coisa. Munir dorme e Sarp pensa enquanto ele toca algumas mordidas em sua mão. No dia seguinte, na prisão, vemos Arif e Yusuf sentados em suas camas. O velho Cocolizo diz ao filho que o advogado que lhes enviaram é completamente inútil. Arif diz que é melhor ele ficar quieto se não tiver dinheiro para pagar outro advogado. Yusuf diz que eles não deveriam gastar suas economias por enquanto, deveriam ver quem é o melhor advogado do governo e então verão o que fazer. Um guarda entra na cela e avisa Arif que seu advogado já chegou para falar com ele. Arif é levado para outra sala onde encontra uma mulher muito bem vestida. Ela se apresenta como advogada dele e os dois se sentam. O advogado diz a Arif que a sua situação não é nada animadora. Aparentemente alguém está a tentar incriminá-lo e não será fácil provar que ele não é o culpado. Arif pergunta se eles ficaram presos por muito tempo e o advogado responde que a única coisa que ela pode lhe dizer é que ele tem um desafio muito grande pela frente. Antes de tudo gostaria de saber quem eles devem enfrentar. Arif agradece por ter vindo, mas o advogado interrompe e pergunta se ele a está subestimando por ela ser mulher. Não deveria, já que ela é melhor que muitos homens em seu trabalho. Arif diz a ele que não é isso, ele queria dizer que não tem ideia de quem eles estão enfrentando ou de quem está tentando incriminá-los.
A advogada pega um caderno e pede que ele conte tudo o que sabe sobre o caso desde o início e com todos os detalhes. Ele precisa saber tudo relacionado à morte de Yelis. Arif diz que infelizmente não pode dizer nada, pois estão sentados sobre uma bomba que pode explodir se mover e machucar muitas pessoas que ele ama. Ele tem muito medo de fazer coisas erradas e não quer machucar ninguém. A advogada o encara e diz que acha que ele está tentando proteger Bahar Sesmeli, já que ele é a única pessoa que não foi vista desde aquele dia de homicídio. Ela já tem mandado de prisão por não comparecer para depor e tem certeza de que estava naquela casa antes do homicídio. Ela conta a Arif que estudou muito bem o caso antes de ir vê-lo e ao saber que Bahar Sesmeli foi sequestrado por seu ex-companheiro, que foi considerado morto pouco antes do crime ser cometido. Isso é algo que lhes dá muitas pistas. Arif fica surpreso com tudo que o advogado sabe e pergunta se sua teoria está correta ou não e se é verdade que Sarp Sesmeli está vivo. Arif começa a ficar chateado e pergunta se aqueles homens a enviaram. Então ele diz a ela que não a quer como advogada. Ele se aproxima da porta pedindo para ser levado para sua cela, mas o advogado lhe diz que todo mundo sempre tem algo para proteger e se ele sair por aquela porta não poderá ajudar ninguém agora. O guarda abre a porta e Arif apenas encara o advogado. Sirin sai de casa com Atice e carrega alguns bolos nas mãos. Os dois se despedem e seguem caminhos separados, enquanto Atice caminha ela conhece seu vizinho. Esta é a mesma mulher que viu Enver trabalhando no mercado. A vizinha pergunta se ela trabalha em outro negócio e Atice responde que sim, ela trabalha em uma cafeteria e está feliz lá. A velha fofoca diz que ela está bem, embora ela tenha conhecido recentemente seu marido Enver e tenha sentido muita pena dele. Atice pergunta o que ela quer dizer, a mulher apenas lhe diz que as pessoas devem trabalhar no que quer que seja, já que o dinheiro não vem sozinho. Ela se despede de Atice que continua seu caminho, mas a senhora para e corre até chegar novamente para o vizinho. Ela diz a ele que é melhor eles caminharem juntos e pede que ele conte o que sabe sobre Enver. Eles estão andando e conversando, quando de repente, ao longe, Atice vê seu marido descarregando algumas cestas de um caminhão e se esforçando muito. Atice fica decepcionada e a vizinha pede que ela perdoe, pois ela não sabia que não sabia do emprego do marido. Enver, ao perceber isso, persegue Atice pedindo perdão. Ela, chorando, apenas abre os braços e o abraça com força. Atice diz a ele que não há nada no mundo que ele não seja capaz de fazer por sua família e que até daria a vida. Enver diz que é verdade e a convida para tomar um chá quente na loja. Arif volta para a cela e imediatamente o guarda pede a Yusuf que saia para ver seu advogado. Arif senta na cama e lembra o que aconteceu com o advogado. Ela pediu que ele fechasse a porta novamente, depois se levantou e disse que sabia que ele não confiava nela e por isso se recusava a contar como as coisas aconteceram. No entanto, ambos podem chegar a um acordo. Ela propôs contar a ele seu segredo em troca do dele. Além disso, você não usará o que ele lhe disser se ele não o autorizar, e é por isso que você não tem nada a perder. Yusuf volta para a cela e diz a Arif que achou o advogado um pouco arrogante e não lhe inspirou muita confiança. Esses homens podem tê-lo enviado para deixá-los na prisão. Porém, segundo lhes foi dito, enviariam alguém do governo e é isso que esperam, já que não pretendem pagar os seus honorários. Arif lembra que o advogado lhe contou seu segredo e que ela também é filha de Yusuf, é irmã de Arif. Munir continua se recuperando das picadas de abelha trancado no quarto com Sarp. Munir pergunta se eles vão deixá-los morrer de fome e quanto tempo uma pessoa pode suportar nesse estado. Sarp apenas diz a ele que seja lá o que Nezir esteja planejando, isso está apenas começando. Nesse momento, a porta se abre e Nezir entra, batendo palmas enquanto diz que eles deveriam estar gratos por terem vivido mais um dia graças a ele. Ele então olha para Munir e zomba de seu inchaço. Nezir senta ao lado de Sarp e diz que eles devem estar entediados, então vão tocar alguma coisa. Azim tira 3 cartões de um envelope e os coloca de cabeça para baixo no chão. Nezir ordena que ele escolha um deles, mas Sarp decide não obedecer. Azim então obriga Munir a escolher por Sarp. Munir, ainda gravemente ferido, olha para Sarp e escolhe a carta do meio. Nezir rapidamente pega e Azim vira as outras 2 cartas. Estas são 2 fotografias de cada um dos gêmeos, Ali e Omer. Surpreso, Sarp se vira para ver Nezir,
que lhe mostra a carta em suas mãos com uma foto de Doruk. Sarp implora que ele não machuque seus filhos e é melhor apenas matá-lo de uma vez por todas. Nezir lhe dá a foto e diz que é melhor ficar com ele, pois logo ele vai querer ver a cada segundo. Sarp tenta acertá-lo, mas é atingido por um guarda que o deixa no chão. Nezir e seus homens vão embora e Sarp bate na porta e nas janelas gritando e chorando por seu filho Doruk. Ele fica apavorado e toca a cabeça sem saber o que fazer, depois olha a foto do filho e não para de implorar. Nezir observa a reação de Sarp da sala em seu telefone e finalmente ordena que Azim traga a criança até ele. Bahar e as crianças estão montando um quebra-cabeça em seu quarto. Bahar pergunta a Nizam por que ela não os ajuda e a menina responde que não quer. Na verdade ele quer voltar para a escola, sente muita falta dos amigos e da professora. Bahar pede para ele não se preocupar porque eles estarão de volta em breve, ele espera que seja em alguns dias. Doruk diz que também quer voltar para a escola e lembra que tem muitos trabalhos de casa pendentes. Assustada, Nizam pergunta à mãe o que acontecerá se eles falharem com ela. Bahar responde que isso não acontecerá, já que ela é uma menina muito inteligente. Bahar tenta acalmá-la e ouve uma batida na porta. Ao abri-la, Azim informa que o Sr. Nezir pediu para ver Doruk no jardim e deve levá-lo com ele. Doruk calmamente pega sua jaqueta para vesti-la, mas Bahar o impede e diz que ele não vai a lugar nenhum. Nizam lembra a seu irmão que este homem é mau e mau, mas Doruk defende Nezir dizendo que não é verdade e na verdade é um bom amigo dele. Doruk pega a mão de Azim, que pede a Bahar que não o siga por sua causa. Ele fecha a porta e caminha em direção à saída com Doruk. Bahar e Nizam se aproximam da janela e Nizam pergunta por que aquele homem mau os mantém naquele lugar. Bahar deixa claro para a filha que não importa o que aconteça, enquanto ela estiver com os filhos, ela não permitirá que ninguém os machuque. Nizam também pergunta onde está seu pai e por que ele não veio salvá-los. Bahar apenas abraça a filha e os dois veem pela janela Doruk saindo de casa em direção ao jardim e caminhando para outro local na companhia de Nezir. Eles estão muito nervosos. Sarp não para de chorar ao olhar a fotografia de seu filho. Munir se aproxima dele e diz que tem coragem de lhe contar isso, mas não acredita que vão machucar seu filho. Sarp pergunta que tipo de psicopata é esse homem, se ele é capaz de fazer esse tipo de coisas inimagináveis. O que acontece se ele matar seu filho? Munir diz a ele que apenas uma pessoa demente sem alma faria isso. Sarp diz que talvez não tenha motivos para não matar o filho. Há certas pessoas que são tão ruins. Pessoas que se atrevem a machucar uma criança choram incontrolavelmente enquanto se perguntam repetidamente o que acontecerá com seu filho. De repente, Azim entra na sala e olha para eles. No jardim, Nezir pergunta a Doruk se ele sabe que eles estão em um roseiral. Doruk olha em volta e diz que tudo está morto e que ele não vê nenhuma planta com flores. Nezir diz a ele que agora não há, mas em breve serão muitos e seu aroma poderá ser sentido por toda a casa, já que ele é muito bom em cuidar de plantas. Ele pergunta a Doruk se ele gostaria de ajudá-lo e o garotinho, sorrindo, responde que sim. Nezir pede que ele lhe dê uma tesoura enorme e Doruk obedece. Nezir pronuncia uma palavra que Doruk havia mencionado e pede que ele lhe diga um desejo, já que esse é o jogo quando alguém repete uma palavra de outra pessoa com quem está conversando. Ele sugere que Doruk jogue outro jogo enquanto pensa em seu desejo, mas primeiro ele deve se permitir ser vendado. Nezir pega um lenço e cobre os olhos de Doruk. Ao mesmo tempo, Azim mostra a ele em seu celular tudo o que está acontecendo em do quarto jardim para Sarp, que é controlado por vários homens. Ele grita ao ver o que está acontecendo com seu filho, chora e implora por misericórdia. A última coisa que pode ser vista no celular é Nezir calçando luvas, ficando atrás de Doruk e pegando a tesoura gigante. Depois disso, desligaram o celular e saíram da sala com seus homens. Sarp fica no chão chorando e pensando que seu filho foi assassinado. Yusuf pergunta ao filho por que eles vão mudar de cela, se eles estão bem lá, eles deveriam deixá-los em paz. Arif conta que desde que chegaram foram avisados de que esta cela seria apenas temporária para eles, pois havia um problema naquela em que deveriam estar. Outro dos presos intervém e avisa que, para a cela para onde serão levados, um dos presos esfaqueou o outro e é muito perigoso. Yusuf assustado diz que não vai deixar que o mudem, porque não consegue se imaginar no meio de todos aqueles assassinos. Todos os prisioneiros da cela permanecem em silêncio e olham para ele.
O homem que falou com eles no início se levanta e caminha em direção a eles. Ele deixa claro para eles que todos ali também mataram, a única diferença é que os presos da outra cela mataram mais gente. Todos os prisioneiros começam a rir e Yusuf repete ao filho que ainda prefere ficar onde está agora. Porém, poucos minutos depois vemos que Yusuf e Arif são transferidos de cela em cela. Ao entrar avistam vários homens, todos imprudentes, cheios de tatuagens e musculosos. Arif os cumprimenta e se apresenta ao pai. Os presos também o cumprimentam e informam quais camas serão deles. Yusuf começa a criar problemas dizendo que não consegue dormir na cama do andar de cima porque sofre de um problema cardíaco e também está quebrado. Um dos presos diz que isso é problema dele e grita com ele. Mas Arif agarra o homem pelo pescoço e ordena que ele não mexa com o pai. Todos ficam em silêncio e depois começam a rir. O líder da célula diz que foi uma piada e atribui uma cama melhor a Yusuf, depois ordena que lhe sirvam chá e diz que a senhorita Kisme pediu que cuidassem deles. Yusuf pergunta ao homem se ele se refere ao seu advogado, mas ninguém responde. Nezir e Doruk brincam procurando uma surpresa com os olhos vendados. Quando Doruk acerta uma caixa com o pé, Nezir diz que conseguiu e pede para ele tirar a venda. O garotinho pergunta se ele consegue abrir a caixa e Nezir responde que sim. Abrindo a caixa, Doruk encontra um kit infantil de jardinagem e diz que gostou muito daquele presente. Ele pergunta se a irmã pode brincar com ele e Nezir responde que sim e avisa que vão começar a trabalhar agora. Ele tira da caixa um uniforme de jardinagem para vestir Doruk. Bahar está conversando com sua filha enquanto abraça e diz que por algum motivo seu pai não pôde ajudá-los. Nizam diz que talvez ela os tenha abandonado novamente, como quando era muito mais jovem. Bahar diz a ele que daquela vez ele teve seus motivos para fazer isso. Nizam pergunta à mãe por que ela está chateada com o pai. Então, se ela tem certeza de que ele não os abandonou, Bahar diz que seu aborrecimento se deve a outros motivos. Nizam pergunta se ele não sente mais amor por Sarp e Bahar deixa claro que ainda o ama porque é um bom homem, mas agora está casado com outra pessoa. A porta toca e um guarda permite que Doruk entre na sala. Bahar o cumprimenta, o abraça e pergunta o que ele estava fazendo. Doruk diz a eles que está trabalhando com o Sr. Nezir em um jardim de rosas que eles esperam que floresça novamente em breve. Eles também brincaram de vendá-lo e dar-lhe pistas. Ele mostra à irmã seus novos brinquedos e conta que também houve um tempo em que Nezir copiou uma palavra dele e permitiu que ele fizesse um pedido. Bahar e Nizam perguntam o que ele pediu e Doruk se lembra de quando terminaram de plantar uma planta. Nezir perguntou qual era o seu desejo. Doruk disse-lhe que queria pedir-lhe 2. Aproximou-se dos ouvidos e contou-lhe secretamente. Doruk decide contar à mãe e à irmã que não pediu nada a Nezir. Sirin chega ao refeitório com os pastéis do dia e percebe que Henry está conversando com duas mulheres e rindo. Sirin não fica satisfeito ao ver isso e entra rapidamente na cozinha, onde com raiva bate os pastéis na mesa. Seida pergunta o que há de errado, mas Sirin apenas diz que ela trouxe os bolos e não há nada de errado. A maluca sai para a cozinha e encara novamente Henry. Seida percebe isso e apenas sorri ao ver Sirin saindo do refeitório e voltando para casa. Poucos minutos depois, Sirin abre a porta de sua casa e cumprimenta sua mãe, que está limpando e aspirando a casa. Atice perguntou se ele conseguia entregar os bolos e Sirin respondeu que sim. Atice pede à filha que se sente, pois ela quer conversar sobre algo. Ela pergunta a Sirin se ele sabia que seu pai trabalhava na loja. Sirin nega, mas Atice diz que sabe porque no dia em que foi demitida da loja de tecidos ela disse que iria procurá-lo na clínica e é impossível ela não ter percebido, já que naquele dia ela está escondida a isso também. Sirin confessa que seu pai lhe pediu que permanecesse calado devido ao risco que este trabalho implica para ele. Quando ela descobriu, ela tentou impedi-lo, mas ele não se importou. Atice conta que o encontrou na loja. Ele é um homem que se preocupa mais com o bem-estar dos outros e não se cuida. Sirin pergunta o que farão agora e Atice diz que concordaram que Enver trabalharia lá até que ela encontrasse algo melhor. Sua maior preocupação é pagar o Sarp e se ele desistir só vai se sentir mais estressado. Ao mesmo tempo, Henry entra na cozinha e pergunta a Seida se Sirin não veio hoje. A loira responde que sim, até os bolos já estão na bancada. Henry pergunta a que horas ele veio e por que não falou com ela. Seida, um pouco chateada, pede que ele faça suas perguntas a Sirin,
pois a única coisa que ela sabe é que ele deixou os bolos e foi embora. Henry sai da cozinha e Seida se pergunta que mentiras Sirin contará desta vez. À noite vemos Nezir à mesa lendo um livro sobre cuidados com o jardim. Azim entra com Bahar e as crianças para jantar. Nizam pergunta por que há um prato extra na mesa e Nezir responde que terão outro convidado. Nizam sorri ao pensar que é seu pai e garante que não pode ser mais ninguém além dele. Doruk pergunta a Nezir sobre o que é o livro que ele está lendo e Nezir conta que está aprendendo a cuidar da horta. O funcionário coloca um prato de comida no lugar do hóspede. Azim pede que alguém venha até a mesa e Nizam tira o sorriso do rosto ao perceber que foi Piril quem entrou na sala de jantar. Piril se sente e Doruk diz que Ali e Omer não estão, mas ele ainda quer agradecê-los por realizarem seu desejo. Bahar olha para ele surpreso e Nezir acena com a cabeça. Na prisão, Yusuf se aproxima de seu filho e diz que não entende o que está acontecendo ou o que sua advogada Kisme está tentando fazer, porque ela conseguiu transferi-los para um lugar melhor. Ele tem certeza de que tudo o que está fazendo tem um motivo. Arif diz que não sabe de nada e que se quiser informações deve perguntar a Salih, o líder da célula. Yusuf se aproxima de Salih e pergunta se ele conhece Kisme. Salih responde que sim e que ela, de fato, conhece todos os presos. Yusuf diz a ele que sua advogada os está ajudando, mas ele não entende por que ela está fazendo isso e por que ele obedece. Saí sozinho. Ele olha atentamente e responde que não sabe. Yusuf diz que está bem e volta para a cama. Arif se lembra novamente de quando Kisme lhe confessou que era filha de Yusuf, portanto, sua irmã. Ela perguntou se ele achava que não a conheceria um dia. Arif disse a ele que ele realmente pensava que tinha um irmão. Certa vez ele conseguiu vê-lo e sua mãe lhe contou que ele era um menino. Ele conta a ela sobre o momento em que quando era criança estava brincando na sala e ouviu que sua mãe estava discutindo com outra mulher que tinha um bebê nos braços e chorava. Ele pediu para ver Yusuf. A mãe fechou a porta e Arif correu atrás da mulher. Ela o apresentou ao bebê como seu irmão e depois foi embora. Um dos amigos de Arif perguntou de que cor era o cobertor do bebê e ele respondeu azul. Seu amigo disse que então seu irmão devia ser um menino. Kisme contou a Arif que sua mãe também lhe contou que um menino de olhos lindos a ajudou e, sem saber, ele a salvou naquele dia. Ao ver o bebê deu um carrinho de brinquedo para a mãe. Kisme tirou o mesmo brinquedo da bolsa. Arif, sorrindo, pegou o carro nas mãos e disse que em todas as fotos de sua infância ele está com aquele carro e nunca se esqueceu dele. Por outro lado, vemos Kisme chegando com outra mulher na casa de campo onde Sarp morava com sua família. Quando ela sai do carro, um homem que está ali informa que nada aconteceu na casa, mas a porta está aberta o tempo todo, então pensa que não há ninguém dentro. Kisme diz a ele que gostaria de entrar e ver a casa. Os três entram enquanto Kisme caminha. Ele se lembra da conversa que teve com seu irmão. Ela lhe contou o que descobriu sobre ele quando sua mãe confessou que a traíram. Ele nunca mencionou o nome do pai e começou a ter problemas de memória. Mas um dia disse o nome de Yusuf e o lugar onde poderia encontrá-lo. Ao investigar percebeu que tudo o que sua mãe dizia era verdade e ele apenas se concentrou em encontrar aquela criança com olhos lindos. Foi então que ela começou a seguir Arif. Ela fez isso antes de seu amigo Yeri ser morto para conhecer as pessoas ao seu redor. Aí aconteceu o assassinato, Bahar Sesmeli desapareceu e tudo começou a tomar um rumo estranho. O que despertou sua curiosidade foi ver que alguém está pagando muito dinheiro para esconder informações. Embora sempre seja possível descobrir algo útil por mais que paguem, para descobrir a verdade é preciso ter paciência e não desistir. Kisme pediu que ele contasse tudo o que se sabia e quem ele está protegendo com seu silêncio. Se ele contasse, então ele prometeu não prejudicar aquela pessoa e resolver o caso. Mas Arif, depois de pensar sobre isso, respondeu novamente que não conseguiria. Kisme está na sala da casa da fazenda. A outra mulher avisa que já checou a casa e está tudo intacto. Eles nem tiveram tempo de fazer as malas. O homem também avisa que a cozinha está suja e se eles saíram de casa assim provavelmente foi por alguma emergência ou alguém os levou à força. Kisme ordena que eles saiam de lá e esta noite eles revisarão novamente tudo o que encontraram sobre Bahar Sesmeli. O homem pergunta quem é Bahar e por que ela é uma mulher tão importante. Kisme se lembra de quando Arif finalmente confessou a pessoa que estava protegendo. Ele deixou claro para ela que seu único objetivo é proteger Bahar e seus filhos.
Se ele puder fazê-los felizes, poderá passar a vida inteira na prisão. Kisme não responde ao homem e sai de casa. Todos estão jantando e Azim se aproxima de Nezir para lhe entregar seu telefone, pois alguém está procurando por ele. Nezir pega o telefone e sai da sala de jantar. Peril espera que Azim vá embora também e pergunta a Bahar onde está Sarp. Se eles estão lá, devem tê-lo encontrado. Bahar diz a ele que quando eles chegaram ele não estava lá. Peril diz que então é um alívio saber que Sarp não está lá. Ele estava com medo e pensou que tinham feito alguma coisa com ele. Bahar se levanta e rapidamente conta a Peril a verdade em seu ouvido, que Sarp está em casa e eles o trancaram. Ela pede que ele não diga nada porque as crianças não conseguem descobrir. Peril pergunta se ele está morto então, mas Bahar responde que não. Se fosse esse o caso, eles não teriam razão para tê-los naquela casa. Ele está vivo, mas ela deve permanecer em silêncio. Nesse momento Nezir entra na sala de jantar e percebe isso, manda que parem de comer e todos vão para seus quartos. Bahar e as crianças estão trancados em seu quarto. Nizam pergunta o que ele estava conversando com Peril e Bahar responde que estava apenas avisando sobre como era Nezir. Nizam diz a ela que sabe que está mentindo e que uma das regras de sua família é não mentir. Bahar pede desculpas e diz que, como mãe, ela às vezes deve esconder informações para a proteção de seus filhos. Nizam lhe conta que seu irmão decidiu mentir, escondendo deles o que havia pedido. Doruk diz que fez isso porque pensou que sua mãe ficaria com raiva. Nizam tenta discutir com o irmão, mas Bahar pede que ele pare. Ela entende que seu filho teme que ela fique com raiva, mas ela não entende o porquê. Doruk diz a ele que esse é o medo dele já que ela o proibiu de falar com Nezir. Bahar pede que entendam, porque hoje no jantar ele ordenou que Peril não falasse e talvez se o fizerem ele ficará bravo. É por isso que o silêncio é a melhor opção. Bahar pede ao filho para não esconder nada dele novamente, então ele fica com medo. Doruk dá um beijo na mãe e todos se preparam para dormir. Sarp e Munir estão presos. Eles ouvem a porta se abrir e um homem gravemente espancado e ferido é jogado no chão. Munir pergunta quem é e quando este homem levanta a cabeça, eles percebem que é sua. Munir, reconhecendo-o, corre para ajudá-lo e sua olha para eles com muito medo e tristeza, temendo o que vai acontecer. Kisme está se reunindo com as duas pessoas com quem trabalha e em um quadro ela tem as fotos de sua, Sarp e Peril. Ela aponta para a foto de Peril e tanto o homem quanto a mulher acenam com a cabeça e saem do escritório. Kisme se senta em sua mesa e continua revisando alguns documentos e trabalhando sem parar. No dia seguinte vemos que Henry chega ao seu refeitório e Seida está limpando o chão. Ele diz a ela que ela chegou muito cedo, mas que não deveria fazer toda a limpeza. Seida apenas pede para ele não se preocupar porque está quase acabando. Atice também chega e o cumprimenta. Henry pergunta por que ela também chegou cedo e Atice diz que não conseguiu dormir bem e preferiu aproveitar o tempo. Henry pergunta por que ela parece irritada e Atice responde que descobriu alguns dias atrás que Enver mentiu para ela sobre seu emprego. Agora ele trabalha em uma loja onde tem que trabalhar muito e sua saúde está em risco. Henry diz que gostaria de encontrá-lo em seu café, mas todas as vagas estão preenchidas. Seida intervém e diz a Atice que tem uma ideia, mas ela apenas olha para ela e a ignora. Depois entra na cozinha. Henry pergunta se eles discutiram de novo. Seida responde que Atice só está um pouco nervosa, mas Henry diz que não acredita nele. Pelo que ela vê, ela gosta de discutir com todo mundo. Ele vai embora e Seida diz que se ele soubesse a verdade, certamente eu não faria tantas perguntas. Yusuf se aproxima de Arif e mais uma vez lhe diz que não parou de pensar em seu advogado. Ele tem certeza de que tudo o que faz por eles é feito com a intenção de obter dinheiro. Como existem pessoas tão importantes por trás disso, aquela mulher deve saber de alguma coisa. Arif pede que ele não fale mal dela e Yusuf pergunta se ele o defende porque agora ele está interessado. Ele concorda e será melhor para ele esquecer Bahar de uma vez por todas. Yusuf continua dizendo que o advogado deles deve estar envolvido em alguma coisa e talvez, se eles perguntarem, ela possa até emprestar-lhes dinheiro. Arif olha para ele e o desafia a dizer-lhe a mesma coisa quando a vê só para ver o que acontece. Yusuf senta-se ao lado de Arif, que se lembra de quando Kisme lhe disse que seu pai teve sorte de tê-lo como filho. Se dependesse dela, ela não estaria fazendo nada para ajudá-lo. Arif disse a ele que seu pai fez muitas coisas ruins, ele sempre os fez sofrer. Isso não significa que ele não o ame, ele apenas pensa que faz do jeito dele.
Por que o protege para que ninguém o machuque? Kisme perguntou se Yusuf alguma vez tentou protegê-lo de alguém e Arif respondeu que não. Saí, o líder da cela ordena que preparem chá para Yusuf e Arif que coloquem na mesa as empanadas que Kisme trouxe. Todos obedecem e Arif agradece. Ao mesmo tempo, vemos Kisme acordando no sofá de seu escritório. Ela se levanta e vemos no quadro outras fotos correspondentes a Sirin, Atice e Enver. Ela se senta e a mulher com quem trabalha traz seu café e pede que ela revise o novo arquivo já que encontrou novas fotos. Kisme abre a pasta e a primeira foto que tira em mãos é a de Mert, filho de Nezir. Depois tira outra foto antiga mostrando Peril, sua, Mert e Nezir. Por outro lado, Nezir observa de seu computador a sala onde estão Sarp, Munir e Sua, que com raiva se levanta da cadeira e diz que tudo isso é culpa dele. Ele deveria ter matado aquele homem quando teve a chance, ele teria acabado com ele e ficaria sem um tostão. Munir pede que ele não diga nada enquanto eles os observam e ouvem. Sua olha para Sarp que não pronunciou uma única palavra e apenas olha para a foto de Doruk. Ele pergunta a Munir o que está acontecendo com ele e Munir responde que aparentemente um dos filhos de Sarp foi assassinado. Sua fica surpreso e apavorado, ele se senta. No jardim da mansão, Bahar caminha com seus filhos na companhia de Azim. Doruk pergunta se eles podem ir brincar no campo de rosas. Azim responde que não podem, o homem disse que só os deixou sair para que não se cansassem de ficar dentro de casa. Bahar percebe que guardas estão guardando a entrada de uma pequena casa ao lado da mansão. Doruk aponta para os duas guardas e diz que quer perguntar se eles têm uma bola emprestada para brincar. Bahar diz que é uma boa ideia, mas Azim não permite e avisa que falará com Nezir para comprar uma bola. Ele pede que caminhem na direção oposta e Bahar fica olhando para aquela estranha casa com guardas. Seida se aproxima de Atice e pede que ela converse um pouco. Atice recusa e diz que está muito ocupada. Seida segue até a cozinha, a interrompe e pede que ela ouça. É sobre seu marido, Enver, para quem ela tentou ligar, mas ele não atende. Atice com raiva pede que ele o procure em casa à noite e a deixe trabalhar. Ela sai da cozinha. Sirin chega ao café com os pastéis do dia. Henry os recebe e avisa que não a viu ontem. Sirin lhe conta muito seriamente que o viu muito ocupado com algumas meninas e não queria incomodá-lo. Henry diz que então deveria compensá-la por isso. Talvez esta noite, ele a leve para jantar em um lugar muito elegante. Sirin olha para ele e aceita o convite. Henry lembra que havia prometido sair com um amigo naquela noite e lamenta cancelar, para que possam deixar o jantar para amanhã se quiserem. Sirin diz a ele que se ele a levar para casa, ele aceitará de bom grado. Ela se despede de Atice e Henry sai do café. Quando Sirin chega em casa, ouve vários barulhos vindos de seu quarto. Ela entra furtivamente e percebe que Ivil está procurando dinheiro dos diamantes em todos os lugares. Sirin sorri e sai de casa, depois começa a bater na porta e toca a campainha. Ivil arruma o quarto e abre a porta da casa. Sirin pede desculpas por ter deixado as chaves da casa, os dois entram e Sirin a impede. Ela pergunta se algo está errado, porque sua mãe perguntou a mesma coisa pela manhã e eles estão preocupados com ela. Ivil se sente e diz que a verdade é que ela precisa de dinheiro, está muito endividada. O dinheiro que ele tem não é suficiente e ele precisa de uma grande quantia. Sirin pede que ele lhe conte qual é o problema dela e o que ela comprou para dever tanto dinheiro. Ele pode ajudá-la já que ela tem dinheiro. Ivil confessa que pediu dinheiro emprestado a um agiota para comprar drogas, mas jura que o deixou há muito tempo e o que lhe cobram agora são juros que equivalem a 10 vezes mais do que lhe emprestaram. Sirin se levanta e diz que o ajudará no que puder. Ela tira 10 liras da bolsa e dá para ele. Ivil pergunta se ela está brincando, porque o que você precisa é de 10.000 liras. Sirin começa a rir, pega a nota de volta e diz que nunca lhe emprestaria aquele dinheiro nem que se importava tanto com ele como pessoa. Porém, você pode pegar o ingresso e comprar um doce. Ivil vai até seu quarto e Sirin pede que ele não se preocupe em procurar o dinheiro porque está no banco. Ivil bate na porta assim que a fecha. Sirin ri alto ao dizer que não consegue acreditar na idiota daquela garota. Sua diz que aparentemente eles vão passar fome naquele lugar, talvez eles não os alimentem. Munir aponta para o rosto dele e diz que a última comida que trouxeram estava cheia de abelhas, então ele prefere que não tragam nada.
Sua pergunta como estará sua filha Peril e Munir diz que ela não deve se preocupar com ela, eles não farão nada com ela porque o problema dela é com eles. Ele olha para Sarp e pergunta se ele tem certeza de que foi seu filho mais velho quem foi morto e não seus 2 netos. Sarp olha para ele com raiva, enxuga as lágrimas e apenas pergunta a sua quem deu sua localização para Nezir. Imediatamente, ele ataca Sua e reclama com ele por ter retirado os guardas de sua casa, por ter nos traído e por nem se importar com seus filhos. Munir os separa e diz a Sarp que ele está errado e ajuda Sua que lhe diz que se isso fosse verdade, ele não estaria naquele lugar no mesmo estado que eles. À noite, Atice se despede de Henry e sai do trabalho. Alguns segundos depois, Seida também sai e caminha atrás de Atice. Os dois se encontram no ponto de ônibus e sobem no mesmo veículo. Ao chegarem ao destino, Atice percebe que Seida está perseguindo e para na frente dela. Atice pede que ele não perca tempo, já que ele não planeja falar com ela. Se não estiver seguindo, seria melhor que ele andasse na frente dela. Seida continua seu caminho e Atice decide entrar em uma loja para comprar algo que havia esquecido. Enquanto isso, Enver se despede de seu chefe, Sr. Hassan, que lhe pede para não se esquecer de chegar cedo amanhã. Enver lembra que pela manhã ela lhe disse que não trabalharia mais com ele. Azam pergunta por que Enver diz que é devido a problemas de saúde. Recentemente ele passou por uma cirurgia cardíaca e por isso não pode continuar levantando as grandes caixas do mercado. Hassan tem alguns problemas de memória e fica dizendo a Enver que o espera amanhã cedo. Enver apenas olha para ele com tristeza, diz que está bem e vai embora. Atice chega em casa e pede a Sirin que a ajude com as sacolas do mercado, são pesadas porque são 5 quilos de farinha. Sirin pergunta à mãe por que Seida veio até sua casa, ela chegou há 5 minutos e está fazendo café na cozinha como se fosse sua casa. Seida sai para a sala e Atice pergunta o que ela precisa, a loira responde que quer ver Enver e conversar com ele. Sirin avisa que seu pai está um pouco atrasado hoje, então ele deveria dar um passeio para não ter que ver seu rosto ou aguentar. Seida diz que está frio lá fora e que não há problema em esperar. Sirin pega as malas e diz que ela é uma mulher insolente. Seida responde que sua insolência não é tão grande quanto a de quem mexe com o marido da irmã. Todos percebem que Viu abriu a porta e ouviu tudo. Sirin se tranca na cozinha e Atice em seu quarto. Viu se senta ao lado de Seida e diz que é melhor fazer companhia a ela. Sirin fica com tanta raiva na cozinha que pega os 5 kg de farinha e joga no chão. O que eu não sabia é que o saco estava aberto e toda a farinha caía nele. Viu está sentado ao lado de Seida e pergunta se ela já pensou em visitar sua mãe. Seida responde que não sabe, já que não a vê há muito tempo. Viu diz que ela e Henry também não viram suas mães depois da morte da avó, mas ela acha que eles irão na próxima semana para motivos de herança, já que aparentemente alguém quer comprar seu terreno. Sirin abre lentamente a porta da cozinha e sai de joelhos com os cabelos e as roupas cobertos de farinha até conseguir entrar no banheiro sem ninguém perceber. Viu muda de assunto e diz a Seida que se sente muito mal por Henry porque gosta muito de Sirin. Seida pergunta por que ela deveria se preocupar com isso e Viu responde que Sirin tem um amante muito mais velho que ela chamado Sua, um homem que até compra diamantes para ele. Além disso, se você ouviu corretamente, ela também flertou com o marido da irmã. Seida pede para ele não se envolver no que não lhe interessa, Henry já é adulto e pode cuidar de si mesmo. Nesse momento Enver entra em casa e Seida o cumprimenta com um grande abraço. Ela diz a ele que veio vê-lo porque quer falar com ele. Atice sai de seu quarto e avisa que hoje chegou cedo. Enver dá a notícia de que ela acaba de pedir demissão do emprego na loja. Atice se sente aliviada e abraça Enver, que lhe diz que ela deveria começar a procurar outro emprego rapidamente. Seida intervém, sorrindo, diz a Enver que ela não precisa procurar emprego, pois a cafeteria de Arif está sozinha e abandonada. Se comparecer, poderá gerar renda para si e para Arif. Atice acha que é uma boa ideia, ele não terá que trabalhar tanto lá. Enver diz a eles que não se sente bem em receber dinheiro que pertence a Arif. Ele pode cuidar dos negócios com prazer, mas não ganhará o que outra pessoa merece. Seida deixa claro que ganhará o dinheiro com trabalho e esforço. Isso é o que Arif iria querer. Enver pensa melhor e diz que pode até ficar na casa de Bahar e acompanhar Seida para economizar no transporte.
Sirin sai do banheiro e Enver pede a Seida que fique para jantar, mas ela responde que agora deve ir jantar com um amigo e está esperando por ele amanhã cedo para abrir o refeitório para que ele possa trabalhar. Ela pega suas coisas e sai de casa. Enver conta a Tice que sua filha Seida cresceu muito e vai até a cozinha. Sirin diz que acha que Seida vai jantar com Henry agora. Ela apenas disse que tem um jantar e coincidentemente Henry cancelou o jantar de hoje para ir com outra pessoa, tem que ser com Seida. A Tice diz a ele que deve ser uma coincidência. Sirin ainda está com muita raiva e se tranca no quarto. Por outro lado, Nezir, Peril, Bahar e seus filhos estão sentados à mesa jantando. Bahar percebe que Peril está lentamente pegando uma faca e colocando-a em sua jaqueta. Ela pergunta a Peril se ela está bem porque parece um pouco pálida. Peril responde que se sente bem, mas Bahar se levanta e toca sua testa. Ela tenta fazer uma massagem nele dizendo que ele está com febre alta e não está bem. Bahar então pede a Nezir que permita que ele leve Peril para seu quarto. Nezir responde que pode ir sozinha se quiser. Bahar diz que também quer ir ao banheiro, para que ele aproveite para carregá-la caso ela fique tonta na escada. Nezir concorda, mas ordena que ele seja rápido. Bahar avisa aos filhos que está voltando e caminha com Peril em direção aos quartos. Ela pede que ele lhe dê a faca que guardava, mas Peril, muito zangado, responde que não o fará. A única coisa que ela quer é matar Nezir. Bahar diz a ela que mesmo que ela consiga eles não hesitarão em matá-la e a seus filhos também. Peril dá a faca para Bahar, que também a esconde rapidamente. O guarda aceita e os dois entram no banheiro. Enquanto Bahar coloca um pouco de água no pescoço de Peril, ela pede que ele a ouça com atenção. Você deve se acalmar, pois o menor erro que você cometer pode prejudicar seus filhos. Peril, prestes a chorar, pergunta como ele tem forças para suportar isso. Bahar responde que ambas são mães e não podem desistir agora nem nunca. O guarda ordena que ele vá embora e Peril fica arrasado ao se olhar no espelho. Bahar volta para a sala de jantar e deixa novamente a faca de Peril sobre a mesa sem que ninguém perceba. Doruk pergunta a Nezir se ele não gosta da professora. Nezir pergunta de qual professora ele está falando e Doruk responde que Peril, ela é uma ótima professora e ensina inglês para ele, mas ele não entende porque não gosta dela. Nezir conta que aquela mulher fez algo com ele que o machucou muito e por isso ele a trata assim. Doruk pergunta se Ali e Omer também fizeram algo de ruim com ele. Ele pergunta por que não entende porque não quer vê-los. Nezir diz que já basta e manda que voltem para o quarto agora mesmo. Ele se levanta e olhando para Bahar diz que deveriam descansar já que amanhã é um enigma. Então ele sai e Nizam pergunta à mãe o que ela quis dizer com isso, mas Bahar responde que não sabe e os três vão para seu quarto. No dia seguinte vemos Enver chegando ao refeitório de Arif. Ele se lembra com muita tristeza de todos os bons momentos que passou lá com Arif. Seida também chega e juntos retiram as fechaduras para abri-la. Enver diz que ela deveria limpar antes de abrir, mas Seida diz que não é necessário. Ontem ele mentiu para ela dizendo que ia jantar com alguém, mas na verdade estava limpando o refeitório e preparando tudo. Ela pergunta a Enver se ela tem dinheiro, pois precisa comprar algumas coisas como torradas e queijo. Ele responde que sim. Então Seida pede para ele preparar o chá enquanto ela vai comprar a comida porque ela tem que ajudá-lo para que ele não trabalhe muito. Enver tem uma expressão triste no rosto e agradece porque sua filha Sirin nunca lhe pergunta coisas assim. Ela nunca tem interesse em ajudá-la e embora também não espere isso dela, ela não pode deixar de pensar nisso como pai. Seida pede para ele não se sentir mal e o abraça com força. Enver lhe dá dinheiro e Seida vai às compras. Enver fica tentando aprender como operar a máquina de café. Bahar está cuidando dos filhos e penteando o cabelo de Nizam. A porta toca e quando ela abre, Azim informa que ela deve descer sozinha para a sala, pois o Sr. Nezir quer conversar a sós com ela e Peril enquanto as crianças tomam o café da manhã. Bahar concorda e termina de preparar seus filhos. Enquanto isso, Azim vai até o quarto de Peril e bate na porta informando que ele deve descer para a sala, mas Peril olha para ele e pergunta como ele poderia fazer isso com eles. Ele diz que está apenas fazendo seu trabalho e o lembra que ele durou muitos anos ao lado dela e a viu crescer, embora agora que ele pensa se foi capaz de trair o próprio irmão porque não faria isso com eles. Azim não diz nada e desce as escadas. Enver organiza os bancos e Seida volta com as compras, deixa tudo preparado e diz que deve ir trabalhar.
Enver agradece profundamente por tudo que ele faz para ajudá-lo. Ele é realmente uma das poucas pessoas tão gentis e fiéis que conheceu em sua vida. Seida pede que ele não continue ou o fará chorar. Enver diz a ela que está muito grato porque ela sempre corre para ajudá-lo quando ele está em apuros. Por isso ele quer que todos os seus problemas sejam resolvidos e ele possa viver feliz. Seida, sorrindo, diz que tudo o que deseja é que ele fique bem, que Arif saia da prisão e que Bahar volte para casa, para os filhos. Enver a pega pelos braços e diz que embora ela nunca reclame de seus problemas, ela sabe muito bem como é difícil sentir falta do filho e promete que assim que encontrarem Ardo trarão com eles para que ele possa crescer com Doruk e Nizam. Seida sorri e diz que espera que isso se torne realidade. Eles abraçam as folhas de Seida. Bahar e Piril estão reunidos na sala esperando por Nezir, que alguns segundos depois chega e pede que eles se sentem. Ele coloca os óculos de sua sobre uma mesa e Piril os pega nas mãos. Aterrorizada, ela pergunta se o pai dele está naquela casa. Nezir diz que o importante é que ele ainda está vivo. Ele vê o anel na mão de Piril e ao tocá-lo, diz que não entende como Sar conseguiu comprar um anel assim, aquele, já que é muito caro. Aparentemente, ele tirou o que Mer lhe deu e substituiu por outro. Ele pega uma maleta e mostra a Bahar o anel que Mer deu a Piril. Então ele diz que como os três estão lá podem perguntar o que quiserem. Piril e Bahar perguntam ao mesmo tempo sobre Sarp. Nezir responde que ele está naquela casa e por enquanto está vivo. Bahar pergunta se ele planeja matá-lo. Nezir diz que não tem motivo para não fazê-lo. Bahar conta a ela que Sarp vivia pensando que ela e seus filhos estavam mortos. Talvez ela não ache que já sofreu o suficiente. Ela também está sofrendo agora com a perda de um filho. Ela implora que ele o deixe ir. Piril também diz que Sarp é um homem bom, incapaz de fazer mal. Nezir conta que esta é uma cena muito comovente. As duas esposas de Sarp Sesmele implorando por sua vida. Ele tem duas mulheres que são capazes de tudo por ele. Ele pergunta se eles fariam algo seriamente para salvá-lo, e ambos respondem que sim. Nezir pega o anel de seu filho e pergunta a Bahar se ela se casaria com ele então, ambos ficam muito surpresos. Nizam e Doruk estão tomando café da manhã e Bahar volta a conversa com Piril e Nezir. Bahar vê Leila e pergunta como ela está. Ela responde que está bem, embora a tenham mantido trancada em outro lugar e até hoje a deixaram ir para aquela casa. Bahar não diz nada e senta-se à mesa com os filhos. Ela se lembra do que aconteceu depois que Nezir propôs se casar com ele. Ela disse que ele devia estar brincando e Piril gritou com raiva para ela que nenhum dos dois faria tal coisa. Nezir disse a eles que não entende suas reações. De qualquer forma, não há nada que os impeça de fazer isso. Bahar não é casado e o casamento de Piril é uma mentira, já que Alp nunca existiu. É por isso que um deles terá a oportunidade de usar aquele anel. Bahar olha para Nizam que está mexendo em seu cabelo e pergunta se ela está bem. Nizam responde que precisa do elástico de cabelo, pois é especial para ela. Porque sua tia Yelis deu a ela. Bahar se levanta e abraça sua filha com força enquanto diz a ela que promete que a encontrarão. De repente Doruk tira a liga Nizam do bolso e a coloca sobre a mesa. A menina, chateada, pergunta por que ele o tinha e Doruk diz que queria usá-lo para quando seu cabelo crescesse como o de Nezir. Bahar se aproxima de Doruk e ordena que ele nunca mais pegue as coisas de alguém sem permissão e pede que ele vá embora. Peça desculpas a sua irmã e limpe a boca. Piril entra no quarto onde Leila está com seus bebês e olha impaciente para Bahar. Ela se lembra de ter perguntado a Nezir como ele achava que ela se casaria com ele se algum dia ficasse noiva de seu filho. Nezir disse a ela que obviamente não seria um casamento de verdade e nem ele a levaria para a cama. Porém, quem ele se casar vai morar naquela casa com os filhos, o outro poderá fazer o que quiser e assim Sarp terá novamente sua antiga vida e identidade. Além disso, ele promete que todos os seus antecedentes criminais desaparecerão enquanto um deles morar lá com ele. Ele perguntou se eles não tinham acabado de lhe dizer que fariam qualquer coisa por Sarp. Bahar levantou-se e disse-lhe que ela não podia concordar com isso, pois não se tratava apenas dela, mas também dos seus filhos. Piril gritou com Bahar que ela também tem filhos e não acha que os dela sejam mais valiosos. Bahar disse-lhes que nunca insinuou tal coisa. Sério, ela faria qualquer coisa para ser, mas só ela não se atreve a colocar os filhos nesse problema. Nezir olhou para eles e perguntou quando queriam se despedir de Sarp.
ele deixaria as crianças fazerem isso também por apenas 10 minutos. Bahar e Periu o detiveram e imploraram que não fizesse nada de errado e pensasse nas crianças. Nezir decidiu sentar-se novamente e ouvi-los. Periu diz a ela que não importa o nome do marido, ela é quem agora está casada com ele e se quiser se casar deve escolher aquele que é solteiro, que é Bahar. Bahar ficou surpresa, mas se defendeu dizendo que o que aconteceu não tem nada a ver com ela ou seus filhos, eles são inocentes e por isso ela deveria tomar Periu como esposa. Periu gritou com ela e disse que ela não é tão inocente, talvez não tenha sido sua irmã quem causou o acidente de Sarp. Bahar abordou Nezir e disse-lhe que seus filhos cresceram sem pai. Ela acreditava que seu marido estava morto há anos, lutava contra a pobreza e a doença, criava os filhos sozinha. Se já são vítimas, o que você quer deles? Periu interveio dizendo que tudo aconteceu por causa de sua irmã Sirin. Se ela não tivesse causado o acidente, então Periu não o teria salvado naquela noite. Ela deixou claro para Nezir que se ele quiser realmente machucar Sarp, então ele terá que se casar com Bahar porque Sarp não a ama, embora ele nunca tenha deixado de amar Bahar. Poucos minutos depois, Nisa e Doruk terminam o café da manhã e se levantam com Bahar para irem para o quarto. Nezir entra e informa a Bahar que a partir de hoje sua porta não estará mais trancada e os três estarão livres para passear pela casa e pelo jardim. Nezir manda Azim preparar o quintal para as crianças saírem para brincar, ele sai e os três sobem para o quarto. Doruk alegremente diz a eles que o tio Nezir finalmente os deixará brincar. Nizam diz à sua mãe que seu irmão está chamando aquele homem mau de tio. Doruk diz a ele que ele não é um homem mau, ele comprou várias coisas para ele e brincou com ele. Nizam com raiva diz que seu irmão é um tolo, Nezir é inimigo de seu pai e por causa dele aconteceu o que aconteceu com tia Yelis. Doruk pergunta o que Nezir fez com Yelis, mas Bahar não responde e pede que assistam melhor a televisão e parem de brigar. Então Bahar se senta na cama novamente e lembra que Nezir os avisou que o casamento salvaria Su e o dono do café. Bahar perguntou preocupado onde está Arif e Nezir respondeu que ele estava na prisão, pois é acusado de participar do assassinato de seu vizinho Yelis. Bahar, furioso, gritou com ele que o verdadeiro culpado daquela morte é ele. Ela não entende que tipo de pessoa se atreve a mandar um inocente para a cadeia. Ela então repetiu que deveria ser Periu quem se casou com ele. Periu respondeu que seria melhor para ela fazer isso para poder salvar a vida de seu ex-marido e de sua amante. Nezir levantou-se e disse-lhes que é realmente chato ver que eles não conseguem tomar uma decisão e é por isso que é melhor ele fazê-lo. Aí ele pegou o anel e saiu do local, pensa Bahar enquanto olha para os filhos. Por outro lado, Nezir sai de casa com Azim e pergunta como estão seus convidados. Azim responde que Sua não parou de chorar desde que chegou e Sarp o tratou mal desde então. Os dois entram na sala onde estão todos trancados e Sua pede que ele diga para ouvi-lo, mas Azim rapidamente aponta uma arma para eles, diz-lhes e pede-lhes que se afastem. Sarp pergunta o que fizeram com seu filho Doruk. Nezir diz que não fez nada. Doruk está bem e vivo. Su implora que ele liberte sua filha e netos, caso ele não saiba. Ele deu a localização de Sarp para que não sejam inimigos. Todos olham para ele surpresos e Sua confessa que sabia do microfone do hotel. Por isso deu o nome da cidade onde ficava a casa de campo, para que ele próprio pudesse pegar Sarp com as mãos. Sarp e Munir se entreolharam. Nezir diz a Sarp que em breve receberá grandes notícias, então deve se preparar. Sarp pergunta o que eles devem estar preparados e Nezir responde que para seu casamento, ele apenas lhe dirá que está pensando em se casar com sua ex-mulher ou com sua nova esposa, embora não importe, qualquer um está bem. Já que as crianças que correm em seu jardim serão filhos do próprio Sarp, todos saem da sala e um Sarp surpreso bate na porta gritando para Nezir que ele está completamente louco. Sua diz a Sarp que é claro que Nezir deveria escolher para se casar a Bahar, já que Periu não tem nada a ver com isso e nunca a amou. Sarp sabe que está certo e pensa com medo. Periu chega ao quarto de Bahar e pergunta se as crianças querem brincar com Ali e Omer. Elas dizem que sim e os deixam entrar. Periu pergunta a Bahar se eles podem conversar um pouco, mas Bahar responde que não tem nada para conversar. Periu diz a ela que talvez haja algo e espera por ela no corredor. Bahar decide ir com ela e pergunta o que há de errado. Periu pede que ele a ouça com atenção, sem contestar imediatamente. Ela diz a ele que Nezir não odeia Bahar, mas ele a odeia, então se ele se casar com ela não irá machucá-la, embora possa matá-la.
Além disso, Peril diz a ela que se ela se casar com ele poderá se libertar da miséria que a acompanhou nos últimos anos. Seus filhos estudarão em escolas melhores e onde quer que ela vá será respeitada como esposa de Nezir, basicamente salvaria a vida dele. Em vez disso, ela já viveu com todos esses luxos. Bahar começa a ficar bravo e pergunta-se então, como não tem dinheiro, sua única opção é conviver com um homem malvado e maluco. Peril esclarece que não é hora para ressentimentos e diz que ainda tem uma oferta adicional. Se ela se casar com ele, ele lhe pagará uma grande quantia em dinheiro. Então, quando Nezir a deixar ir, ela continuará a ter uma vida boa. Ela deve pensar no bem de seus filhos. Bahar apenas olha para ela, diz que pensou bem e volta para seu quarto. Quando Bahar abre a porta vê que Doruk não está e pergunta por ele, Nizam responde que está no banheiro. Bahar bate na porta do banheiro e pergunta ao filho se ele precisa de ajuda. Lá dentro vemos Doruk pintando os braços com alguns marcadores de Ali e Omer, ele quer fazer uma tatuagem como a de Nezir. Doruk diz à mãe que está bem e que sairá em um momento. Kisme se encontra com Arif e lhe mostra uma foto de Nezir. Ela diz que o nome dele é Nezir e que ele é um empresário rico e muito sombrio. A atual esposa de Sarp estava noiva do filho daquele homem. Curiosamente, uma noite, quando Sarp Sesmeli sofreu um acidente, o filho de Nezir também morreu num acidente de trânsito. Arif pergunta se ela tem certeza sobre o acidente e Kisme responde que não. Um homem rico e de negócios teve que encobrir bem a morte do filho e fingir que foi um acidente. Arif pergunta por que aquele homem faria isso e Kisme diz que Nezir não é alguém que simplesmente mandaria o assassino de seu filho para a prisão. Além disso, se Sarp se defendesse dizendo que foi legítima defesa, eles não lhe dariam muito tempo e ele sairia em liberdade. Por isso Nezir o sequestrou. Arif pergunta onde estão todos. Kisme pede que ele se acalme porque estão tentando descobrir sua localização, mas o terreno onde ele mora é enorme. Arif fica chateado e pede que ela vá à polícia ou faça algo urgente, mas Kisme diz que não pode agir sem ter certeza e não tem intenção de perder a cabeça na frente de Nezir. Arif olha para a foto necessária e diz que precisa entrar em contato com alguém para saber se teve notícias de Bahar. Nezir está em seu escritório com Azim e falando ao telefone. Nezir pergunta com raiva para a pessoa ao telefone, como é possível que ele saiba disso até agora, é algo pelo qual eles estão pagando uma boa quantia em dinheiro. Ele pergunta qual é o nome da mulher que está se tornando um problema e anota o nome de Kisme em um caderno. Então ele manda investigá-la e reunir todas as informações que puderem sobre ela. Após desligar a ligação, Nezir se senta e avisa Azim que o dono do café encontrou um bom advogado, alguém que os está investigando e até tem conhecimento da morte de Mert. Azim pergunta se ele quer que ele faça suas próprias pesquisas também, mas Nezir responde que não é necessário, pois ele tem muito o que fazer em casa. Azim olha para o caderno. Kisme chega ao bairro de Arif, ela caminha até o refeitório onde Enver está servindo e o chama pelo nome. Ela se apresenta como Kisme, advogada de Arif e Yusuf. Enver conta a ela que depois de falarem ao telefone ele estava esperando para falar com ela e saber como estava tudo, já que não tiveram notícias de Arif. Kisme diz a ele que Arif está se sentindo muito bem e até lhe manda cumprimentos. Enver pede que ele vá ao refeitório para que possam conversar à vontade. Kisme diz a ele que ele não veio apenas para dizer olá e gostaria de saber se gostaria de visitar Arif amanhã. Enver responde com entusiasmo que adoraria vê-lo, embora algumas pessoas possam ter uma visita prioritária antes dele. Kisme diz a ela em voz baixa que há algo que já foi consertado, mas ninguém pode saber ou ela, como sua advogada, terá problemas. Enver, um pouco preocupado, diz a ela que então eles preferem não ir, ela não se sente bem quebrando as regras. Kisme informa que Arif é quem pediu para vê-lo e conversar em particular, então é melhor ele ir, porém, seria melhor se nem mesmo sua esposa Tisse descobrisse isso. Enver pede que ele pelo menos a informe que o advogado de Arif veio vê-lo para que ela se tranquilize. Kisme aceita e pede que não falem mais nada além disso, pois é algo muito delicado. Enver responde que sim e que a última coisa que ela quer é colocar Arif em apuros. Kisme pergunta se ele tem muito apreço por Arif e Enver, a ponto de chorar, responde que Arif é um homem com um coração de ouro, ajuda a todos com seus problemas sem esperar nada em troca e até ajudou sua filha e seus netos nos momentos mais difíceis do passado, sem falar sobre como ajudou Seida. Kisme pede que ela não chore, pois ele só veio trazer boas notícias.
Enver olha para ela e diz que a melhor notícia que pode lhe dar é que Arif foi libertado da prisão, não tem nada a ver com o assassinato de Yelis e tem certeza de que outra pessoa colocou a arma no refeitório para incriminá-lo. Kisme diz a ele que sabe que Arif não é o responsável, mas seu pai, Yusuf, tem algo a ver com o caso. Enver olha para ela muito surpreso. À noite, Nezir e seus homens entram na sala onde Munir, Sarp e Su estão trancados. Sarp, sem hesitar, pergunta rapidamente se o que ele disse hoje sobre seu casamento foi uma piada. Nezir responde que não está brincando e que o casamento deles é real. Sarp tenta acertá-lo, mas antes de fazê-lo um dos guardas o impede e não permite. Sarp grita com Nezir prometendo matá-lo. Nezir pede uma arma a Zin e aponta para Sarp no pescoço, porém, em vez de atirar, ele bate na cabeça dele e o deixa inconsciente no tapete. Ele verifica seu pulso e diz que ainda está vivo. Nezir devolve a arma para Zin e ordena que ele atire e mate seu irmão, pois ele não suporta ver tantas pessoas em um só lugar. Azim pega a arma e aponta diretamente para Munir, mas demora. Munir abre os olhos e pede que ele atire, porque senão eles vão matá-lo. Azim abaixa a arma e pede a Nezir que o mate de uma vez por todas. Nezir mira direto no coração de Azim, mas alguns segundos depois o parabeniza, já que a família sempre vem em primeiro lugar. Nezir vai até a porta e pergunta o que seus convidados comerão no jantar. Azim responde que frango e Nezir ordena que a comida seja trazida para eles agora. Um dos guardas entra com uma galinha viva nas mãos e a deixa no chão. Nezir deseja que eles aproveitem o jantar e sai da sala. Todos se olham com muita frustração. Nezir para por um momento e se vira para olhar para Azim. Depois segue seu caminho. Azim deixa uma lágrima cair de seus olhos e caminha atrás de seu chefe. Enver volta para casa e, muito feliz, cumprimenta a Tice. Ela pergunta se as coisas correram bem no trabalho hoje e Enver, sorrindo, responde que sim. Ele tinha muitos clientes no café que saíram muito felizes. Além disso, ele tem outras novidades. A Tice pergunta se é Bahar, mas Enver responde que não, é o advogado de Arif. Ela foi visitá-lo no café e disse que Arif está bem. A Tice pergunta o que ele lhe contou. Sobre o caso, Enver responde que a advogada também está convencida de que Arif é inocente, então ela faz o possível para salvá-lo. Sirin entra na cozinha e cumprimenta seu pai, que conta a Tice que pela manhã conversou com Seida e ela confessou que havia mentido para eles na noite anterior sobre ir jantar com alguém quando na verdade estava limpando o refeitório para ele. Poderia funcionar hoje. Ela se comporta ainda melhor do que qualquer filho. Sirin sorri ao ouvir o pai e diz que essa menina é uma boa pessoa. Enver vai para o quarto dela e Sirin sorrindo diz à mãe que é um alívio que Seida não tenha jantado com Henry. Ele até a tratou mal e negou o convite para jantar. Enquanto a Tice vai até seu quarto e pergunta a Enver por que não preparam uma bandeja de bolos para ela levar amanhã ao refeitório de Arif, Enver diz que está tudo bem. A Tice, sorrindo para ele, também diz que parece que a relação entre Sirin e Henry parece estar indo muito bem. É o melhor para que ele finalmente esqueça sua. Ela pergunta a Enver por que ele não parece feliz. Ele diz a ela que sim, ele é. Na verdade, quem não gostaria de ter um genro como Henry? O problema é que não confia no Sirin. Ter um relacionamento exige caráter forte e dedicação, e essas são coisas que o Sirin não possui. A Tice pede que ele não diga isso. Se ela estiver feliz, as coisas podem mudar. A Tice volta para a cozinha e Enver diz que a felicidade não fará sua filha mudar em nada. A Tice entra na cozinha e Sirin encerra a ligação com Henry. A Tice pede que ela ajude a preparar uma bandeja de bolos para seu pai, mas Sirin diz que ela não pode, já que ela vai jantar fora com Henry. Ela pode não faça isso amanhã porque ele vai viajar. A Tice pergunta onde naquele momento entra o civil e responde que irão para sua cidade natal. Eles partirão amanhã para vender suas terras. A Tice deseja-lhes boa sorte. Ivil olha para Sirin e diz que terá muito tempo para conversar com seu primo Henry. Sirin lembra que descobriu, graças a Seida, que ela tinha um relacionamento com o marido de sua irmã. Então Sirin tentou comprar seu silêncio com dinheiro, mas Ivil simplesmente não aceitou. Ivil diz a Tice que espera conseguir o dinheiro que lhe falta vendendo essas terras. Depois ele volta para seu quarto. Sirin fica com cara de bravo e também se tranca em seu quarto. Nezir se pergunta a Azim se todos estão à mesa. Ele diz que sim. Nezir entra na sala de jantar e todos começam a jantar. Ao mesmo tempo,
Vemos que Azim entra no escritório de Nezir, abre seu caderno e verifica o nome de Kisme, fica pensando. Nezir percebe Doruk olhando para ele e pergunta se ele está bem. Doruk responde que não, pois sua mãe quer dar banho nele e ele não quer. Nizam diz ao irmão que isso é mentira, ele sempre gostou de tomar banho e farão isso amanhã, não hoje. Doruk avisa que a partir de hoje ele só vai molhar as mãos e nada mais. O menino levanta as mangas do paletó e mostra com marcadores os desenhos que fez nos braços. Bahar e Nizam não olham para ele surpresos e Nezir se emociona ao ver os braços do menino e diz que suas tatuagens estão muito boas, ele as olha de perto e o parabeniza. Seus olhos se enchem de lágrimas e ele decide se levantar da mesa para que não o vejam. Ele caminha em direção às escadas onde encontra Azim e pergunta o que está acontecendo. Azim responde que está começando a chover, então ele apenas fechou a janela. Nezir não diz nada e continua seu caminho. Azim fica pensando. Sirin está em um restaurante jantando com Henry. Ela pede desculpas por ter falado rudemente com ele da última vez e mente dizendo que teve uma discussão com a mãe, uma discussão incomum. É algo que aconteceu no passado e que é difícil para você lembrar. Henry diz que não precisa contar, mas Sirin com uma cara gentil diz que quer falar com ele. Por algum motivo estranho ele sente que eles se tornaram muito próximos. Henry responde que sente o mesmo e então se dispõe a ouvi-la. Sirin respira fundo e conta a maior mentira de todas. Ela conta a Henry que quando ela era mais nova o marido de sua irmã abusou dela. Henry reage com um grito e Sirin diz que ninguém acreditou nela. Na verdade, achavam que ela estava apaixonada por ele e todos acreditavam naquele homem, já que seu desempenho era bom. Henry diz que isso é algo assustador e Sirin, prestes a chorar, diz a ela que também foi culpa dela não ter dito as coisas como aconteceram em detalhes. Talvez fosse assim que eles teriam acreditado nele. Henry diz a ela que o erro de muitas mulheres é ficar em silêncio e deixar o culpado sem o castigo que merece. Sirin diz que depois do ocorrido aquele homem simplesmente desapareceu de suas vidas. Ela se lembra do momento no barco em que acusou Sarp em voz alta de ser assediado e tomou aquele momento como um motivo para agir e mentir na frente de Henry. Ela conta a ele que o motivo pelo qual ele discutiu com a irmã é porque aquele homem voltou e eu pretendo ficar com a irmã dele novamente. Ele tentou contar para a mãe, mas eles discutiram. Sirin diz que já pensou no assunto e talvez devesse ficar calada, já que a irmã só quer ser feliz novamente com o marido, que voltou depois de tantos anos. Se sua irmã Bahar estiver feliz assim, ele deixará as coisas como estão. Henry pergunta por que Seida falou sobre seu relacionamento com Bahar não ser bom e Sirin responde que quando ela era criança, seu pai em ver se apaixonou pela mãe de Bahar que era casada, e é por isso que Bahar não sente muito apreço por ela. Uma irmã, ela não pode culpá-la porque sentiria o mesmo se fosse ela. Henry pega a mão de Sirin e diz que ela é uma boa menina e muito madura. Ela apenas responde que tenta ser justa com todos ao seu redor. Azim caminha no meio da noite em direção à pequena casa onde seu irmão Munir está trancado com Sarp e sua. Azim recebe uma mensagem contendo o telefone do advogado Kisme, então entra na sala e vê que todos estão dormindo. Ele carrega uma sacola preta nas mãos, deixa ao lado de Munir, olha para ele por alguns segundos e vai embora. Sarp abre os olhos e verifica o interior da bolsa. Há comida e remédios lá. Ele rapidamente pede a Munir e sua que acordem e lhes dá sua parte. Munir fica pensando. No dia seguinte vemos Sirin entrando no quarto de sua mãe. Ela acorda e pede que ele a encontre na cozinha para conversar. Atice se levanta e entra na cozinha onde Sirin, muito animado, diz que ela precisa contar a ele o que aconteceu ontem à noite. Henry finalmente confessou seu amor. Atice fica feliz pela filha e pergunta o que mais aconteceu. Sirin diz a ela que ela não conseguiu responder nada porque ficou surpresa, então ela apenas ficou em silêncio e corou. Atice abraça a filha e os dois sorriem. Enver entra e ao ver Sirin pergunta à esposa o que está acontecendo, pois sua filha nunca sorria assim. Sirin apenas abraça o pai, diz que está muito feliz e avisa que irá se arrumar. Enver pergunta a Atice por que ela está chorando e ela responde que está muito feliz em ver Sirin sorrir depois de tanto tempo. Ela fica realmente emocionada. Enver abraça e diz que ela sente o mesmo. Poucos minutos depois Ivil entra na cozinha onde todos estão tomando café da manhã e avisa que acordou cedo porque vai vender um imóvel com seu primo.
Enver lhe deseja sorte e sai da cozinha para ir trabalhar. Atice o acompanha até a porta. Henry também chegou à casa de Atice para buscar e viu, encontra Enver que os cumprimenta e segue seu caminho. Sirin chega até a porta e o cumprimenta com muita alegria. Viu sai junto com Henry se despedem de Sirin e Atice e caminham em direção ao carro. Viu pergunta por que ele está tão feliz, talvez ele volte a ter uma esposa em breve. Se sim, parabéns. Henry diz que espera que sim, os dois entram no carro e Viu diz que aprova Sirin. Ela é uma menina bonita e sua família também está aliviada. Henry pergunta o que ele quer dizer e Viu diz que os pais de Sirin apoiam o namoro para que Sirin possa finalmente esquecer sua. Confuso, Henry pergunta quem é sua, e Viu diz que não tem certeza, só sabe que ele é um homem muito mais velho que ela e que eles estavam namorando. Além disso, ele é milionário, talvez Sirin só esteja com ele pelo dinheiro. Henry diz muito seriamente ao primo que nem todo mundo que namora pessoas ricas o faz por dinheiro. Ele fica um pouco bravo e então eles vão embora. Poucas horas depois, vemos Enver cuidando do refeitório. Ele se apressa e serve chá a alguns clientes. Ele então diz que deve fechar o café porque tem algo muito importante para fazer, mas eles podem terminar o chá e ir embora. Ele fecha a porta e foge. Enquanto isso, Sirin chega ao refeitório de Henry e entrega à mãe as 2 bandejas de bolos, uma delas para o pai. Atice pede que ele a leve uma vez e depois volte. Sirin obedece e vai até o refeitório administrado por Enver, então Atice informa a Seida que o advogado de Arif visitou Enver e pediu que não se preocupassem, pois Arif está bem. Seida sorri, abraça Atice e diz que é uma ótima notícia. Sirin chega ao refeitório de Arif e percebe que está fechado. Agora ela não sabe o que fazer com os bolos. Enver está em uma sala esperando para ver Arif. Quando eles entram os dois se abraçam e se cumprimentam. A primeira coisa que Arif pergunta é se Bahar ligou para eles e Enver responde que não. Eles se sentam. Arif informa que seu advogado lhe disse que Bahar e os filhos não estão mais na casa de campo onde estavam. Na verdade, encontraram o local aberto, abandonado e com todas as suas coisas ali, mas ele espera que estejam em um lugar melhor. Enver, muito preocupado, diz que não pode mais esperar, é hora de denunciar. Arif conta-lhe em voz baixa que o seu advogado prometeu procurá-los e pediu-lhe que não fosse a polícia por nenhum motivo, pois não tem pistas para saber por onde começar a procurá-los. O advogado quis miravê-lo de vez em quando para mantê-lo informado. Enver pergunta como ele encontrou aquele advogado e Arif responde que ela foi designada pelo governo. Aí ele pergunta como estão todos e Enver responde que tudo está um pouco mais calmo. Ele está cuidando de sua cafeteria e promete trazer cada centavo que ganhar. Arif diz que não concorda, melhor enquanto estiver no refeitório pode ficar com metade dos lucros. Enver diz a ele que ele está bem. Arif pergunta se Sirin ainda está causando problemas, mas Enver diz que não, ela tem ajudado Atice com as sobremesas do refeitório e também flerta com o dono Henry. Arif fica surpreso e pergunta se Seida sabe. Talvez ele não saiba quem ele é pai de Arda, filho de Seida. Enver, muito surpreso. Por outro lado, Henry pergunta e viu que depois de fechar o negócio gostaria de ir à cidade visitar todos os seus parentes que não vê há anos. Também gostaria de ver a mãe de Seida e cumprimentá-la. Viu diz que tudo bem e depois pede a Henry para conversar seriamente sobre algo. Ela conta que ouviu algo sobre Sirin e o marido de sua irmã, algo realmente desagradável. Henry pede para ele calar a boca, pois ele já sabe porque Sirin contou tudo para ele, e Viu não acredita. Enquanto isso, Sirin volta ao refeitório e informa a mãe que não encontrou o pai porque o refeitório estava fechado. Esperei um pouco por ele e até liguei para ele, mas ele não atendeu. Atice pega o celular e tenta ligar para o marido, mas não obtém resposta. Ela volta para Sirin e os dois ficam preocupados sem ter notícias de Enver. Atice decide ir procurá-lo e vemos que Enver recebe novamente um telefonema de sua esposa. Ele atende e avisa que não pode falar porque está muito ocupado com alguns clientes na cafeteria e desliga a ligação. Ele atravessa a rua e imediatamente percebe Atice esperando por ele em frente à cafeteria. Ela se sente decepcionada com a mentira e tenta ir embora, mas Enver a segue e não tem escolha a não ser contar a verdade. Ele conta a ela que foi ver Arif, mas o advogado pediu que ele não contasse a ninguém.
Atice pergunta o que aconteceu e Enver conta que o advogado tentou seguir o rastro de Bahar. Quando chegaram na casa onde estavam não havia ninguém e Arif fica preocupado porque até encontraram seus pertences e teme que alguém tenha sequestrado eles. Atice fica apavorada. Ela começa a correr e gritar que eles deveriam ir à polícia agora mesmo. Enver tenta impedi-la. Bahar acorda em seu quarto e, sem ver os filhos, sai correndo e tropeça em uma caixa. Ela abre e percebe que é um vestido de noiva. Nizam e Doruk vêm correndo e abraçam a mãe. Nizam começa a chorar e pergunta se ela está doente de novo e não acordou porque está desmaiando como quando adoeceu meses atrás. Bahar pede que ela se acalme e diz que ela está perfeitamente saudável, só se assustou e tropeçou em uma caixa. Nezirus está ouvindo de uma parede próxima. Doruk abre a caixa e todos veem um vestido. Bahar não consegue evitar o choro e pede perdão aos filhos enquanto os abraça. Depois, os três voltam para a sala e Bahar pede que montem um quebra-cabeça. Ao fazerem isso, a porta toca e um guarda entra com a caixa e a deixa ao lado deles. Os três ficam em silêncio e Bahar, muito triste, pede que continuem o jogo. Enver e Atice vão ao escritório de Kismet. Enver diz ao advogado que demorou muito para convencer sua esposa a vir. Kismet olha para Atice e diz a ela que é verdade que ir à polícia agora não é a coisa mais conveniente a se fazer. Ela está fazendo de tudo para localizar Bahar e seus netos o mais rápido possível, mas precisa de alguns dias. Atice apenas olha para ela e chora. A assistente de Kismet entra rapidamente no escritório e diz que ela deve lhe contar algo muito urgente. Enver e Atice se despedem e vão embora. A assistente conta a Kismet que deixou o telefone na mesa, recebeu uma ligação de alguém que afirma ter informações sobre Arif e se dispôs a fazer uma videochamada com ela. Kismet pega o telefone e diz que o número, Sarp, aparece na tela. Ele se apresenta pelo nome e diz que atualmente estão na casa de Nezir. Kismet vê Munir e sua na tela e a chamada é desconectada. Kismet ordena que seu carro seja preparado, pega suas coisas e sai correndo do escritório. Atice e Enver retornam do escritório de Kismet e se sentam. Enver olha para a esposa e diz que talvez não seja o melhor momento para contar, mas não a aconselha a ter esperança na relação entre Henry e Sirin. Atice pergunta o que ele quis dizer e Enver diz que também pensou positivamente sobre isso, mas depois do que descobriu hoje ele é contra. Ivius está ouvindo de seu quarto. Atice pede que ele conte a ela o que descobriu porque ele tem o direito de saber. Enver, muito nervoso, decide não contar a ela e apenas pede que ela confie nele e que esse relacionamento não tenha futuro. Ele pede que ela não permita que Sirin continue vendo Henry ou leve as sobremesas para o refeitório. Atice pede que ele se lembre de como Sirin está feliz depois de muito tempo. Enver não aguenta mais e confessa que Henry é pai de Arda, filho de Seida. Ivil e Atice ficam surpresos. Atice com lágrimas nos olhos entra no banheiro e Ivil finge não ter ouvido nada e sai do quarto. Enver olha para ela surpreso e pergunta se ela não estava viajando com Henry. Ivil avisa que eles tiveram que voltar porque a mãe de Henry ligou e disse que não estava se sentindo bem. Atice sai do banheiro e sem dizer nada se tranca em seu quarto. Ivil pergunta se há algo errado com ela. Enver responde que ela está um pouco pensativa e também entra em seu quarto. Atice avisa ao marido que amanhã eles irão à polícia. Enver o lembra que deram alguns dias a Kismet e é melhor esperar um pouco mais. Eles ouvem Sirin chegar em casa, ela entra em seu quarto e os cumprimenta com muita alegria e avisa que irá preparar o jantar, depois sai para a cozinha. Atice olha muito triste para o marido e pergunta se Henry já sabe que ele é o pai de Arda. Enver responde que não. Atice diz que talvez Seida nunca queira contar a eles e é melhor que eles não se envolvam nesses assuntos. Enver pergunta se ele quer que eles finjam não saber de nada. Como se não se importassem com Seida, não podem ser cúmplices e ainda assim entregar a filha. Atice conta que Sirin melhorou desde que conheceu Henry. Há muito tempo não a via tão feliz e tão cheia de vida, por isso ficarão calados. Enver pergunta com raiva se essa é a solução de sua compassiva esposa. Um determinado Atice responde que sua compassiva esposa também é mãe. À noite vemos várias patrulhas policiais indo em direção à mansão de Nezir. Kismet está no gabinete de um juiz que, após ouvi-la, ordenou que fosse verificar a casa de Nezir. Ele diz a ela que depositou nela toda a sua confiança e até mesmo sua posição, e espera que isso não seja em vão.
Kisme explica que recebeu uma videochamada daquele local de alguém que foi sequestrado ali e não conseguiu tirar foto porque desligou a ligação. Mas ela tem certeza que encontrarão várias pessoas detidas à força naquela casa. O juiz diz a ela que espera que o homem que a ligou tenha falado a verdade ou eles terão problemas. As patrulhas chegam na mansão e um dos policiais avisa um guarda que eles têm uma ordem e devem abrir as portas agora. Um grupo de policiais entra e é recebido por Nezir, que com raiva diz que espera que tenham uma boa explicação para isso. O policial mostra a ordem para ele e todos os policiais entram na casa e revistam por toda parte. Porém, os quartos estão vazios e ninguém foi encontrado. A casinha onde estavam Sarp, Su e Munir também está vazia e organizada. Ao mesmo tempo, vemos Bahar, Nizam, Doruk e Sarp batendo na porta da casa de Atice, foram libertados. Atice rapidamente se levanta e junto com Enver eles correm para a porta. Quando ela abre e vê sua filha, Atice fica cheia de alegria e os dois se dão um grande abraço. Sirin também sai do quarto e não consegue acreditar. Todos se abraçam e Sirin finge estar feliz e cumprimenta a todos com um sorriso e muitos abraços. Ele então olha atentamente para Sarp e o cumprimenta também. Ele apenas diz que irá embora e voltará amanhã para vê-los. Nizam começa a chorar e pede que ele vá embora e nunca mais volte. Ele não tolera que ela vá embora e volte para suas vidas normalmente. Sarp pede que ele se acalme porque ele voltará seriamente amanhã, mas Nizam grita para ele ir embora e não voltar. Ela nunca mais quer vê-lo e depois diz a todos que os odeia profundamente. Doruk pega a mão do pai e diz que quer ficar com ele. Bahar olha a filha nos olhos e deixa claro que Sarp não irá embora novamente e que tudo ficará bem agora. Enver diz que Sarp pode ficar com eles esta noite e eles permitem que ele entre para que Nizam se acalme. A menina abraça o pai e todos entram na casa. Ivil sai de seu quarto e Atice os apresenta ao seu inquilino. Ela o cumprimenta também, olha para Sarp e depois para Sirin e volta a dormir. Doruk e Nizam pedem a todos que se abracem e ao fazê-lo Sarp não consegue evitar derramar algumas lágrimas, então todos se sentam e Enver pergunta se estão bem. Bahar responde que sim e que amanhã falarão sobre tudo o que ocorrido. Enver se levanta e diz que precisa contar a Seida agora mesmo, então ela decide ligar para ela. Enquanto isso, Sirin está sentado em sua cama, aterrorizado e surpreso com o que está acontecendo. Ela se recosta e se lembra da primeira vez que conversou com Sarp. Os dois entraram no ônibus e Sirin não conseguia parar de olhar para ele. Sarp disse que ela deveria descer e que foi um prazer conhecê-la. Ele desceu do ônibus e serviu enquanto Bahar esperava por ele nas proximidades. Os dois se abraçaram e saíram de mãos dadas. Essa foi a primeira vez que sentiu um ódio profundo por Bahar. Na sala, Bahar liga para Seida que, ao atender e ouvir a voz da amiga, fica feliz e pula de emoção. Bahar avisa que eles estão na casa de sua mãe e estão todos muito bem. As crianças também cumprimentam Seida e Doruk avisa que seu pai os acompanha. O garotinho passa o celular para Sarp e pede para ele cumprimentar Seida. Sarp não tem escolha a não ser fazê-lo, mas Seida apenas diz a ele que ele é um canalha por se atrever a ir para casa com eles. Sarp não atende e devolve o telefone para Bahar. Seida com raiva pergunta a Bahar o que aquele homem está fazendo ali, mas Bahar decide se despedir e desligar a ligação. Enver conta a ele que Bahar, as crianças e Sarp acabaram de chegar em sua casa. Kismet, surpreso, pega suas coisas e avisa que irá para lá agora mesmo. Ela desliga a ligação. Atice vai até o quarto de Sirin buscar um travesseiro para as crianças, mas ao abrir a porta bate com força no nariz de Sirin, já que ela estava atrás da porta ouvindo tudo. Sirin reclama com a mãe do que todo mundo faz em casa e exige que ela o tire de lá. Atice responde que não, pega o travesseiro e sai do quarto. Todos concordam sobre onde cada um dormirá e Enver avisa Bahar que o advogado de Arif está a caminho. As crianças dizem que amanhã poderão ir ver Arif no refeitório, mas Enver avisa que Arif e Yusuf vão passar alguns dias em sua cidade natal e voltarão em breve. Sarp pergunta o que o advogado de Arif tem a ver com eles e Bahar responde que tem muito a ver com isso. Enver pede que deixem Kisme explicar tudo para eles. Bahar entra na sala com Atice e os dois se abraçam. Ela diz a ele que está muito preocupada com Arif e Atice diz que todo mundo, como ela já sabe, alguém armou para ele. Atice pergunta à filha como eles chegaram repentinamente em casa e o que aconteceu com os homens que o seguiram.
Bahar responde que eles foram libertados e ele não sabe de mais nada. Terminam de preparar os cobertores e os deixam na sala. Sarp entra na sala com Doruk e o deita junto com Nizam, que pede ao pai que os acompanhe pelo menos até a chegada do advogado. Sarp diz que está bem e abraça a filha. Todos os presos estão dormindo na cela, mas Yusuf não consegue dormir, ele se levanta e acorda o filho. O velho Cocolizo pergunta a Arif o que ele quis dizer quando contou a Sali naquela tarde que seu pai tinha outro filho de outra mãe. Ele não sabe do que estava falando e está curioso. Arif responde perguntando se ele não sabe que tem outra filha, e Yusuf responde que sim e pede que ele conte como descobriu isso. Arif conta que sabia disso desde que a mãe daquela menina foi procurá-lo em sua própria casa. Ele se lembra muito bem daquela mulher, que era jovem e ele já era um homem adulto. Ele não entende como pôde abandoná-los. Yusuf tenta explicar, mas Arif pede que ele volte a dormir porque está cansado de suas mentiras. Yusuf obedece e volta para sua cama. Bahar conta aos pais que estava com Peril e os filhos dela na mesma casa. Foram tempos muito difíceis para os dois, mas não podiam fazer nada pelo bem dos filhos. Enver pergunta para onde foram depois de sair da casa de campo. Bahar pergunta como ele sabe que eles saíram de lá para outro lugar. Enver responde que Arif contou ao seu advogado, que foi fiscalizar o local, mas só encontraram seus pertences. Bahar confessa que eles foram embora porque aquele homem os encontrou. Só então Sarp sai da sala e a campainha toca. Enver abre a porta e os apresenta a Kisme. Ela diz a Bahar que queria muito conhecê-la, já que Arif tem falado muito sobre ela. Sarp apenas escuta e olha para eles um pouco zangado. Bahar pergunta como está Arif e a advogada responde que tudo bem, amanhã ela irá vê-lo e lhe dará cumprimentos. Todos se sentam. Sarp pergunta ao Kisme o que Arif tem a ver com eles. Kisme informa que Arif foi preso como suspeito do assassinato de Yelis. Ela diz a ele que gostaria de fazer a mesma pergunta. Como é possível que Arif tenha sido preso quando ele não é o assassino? Ou como é possível que a arma do crime tenha resultado em seu negócio? Ela diz a ele que só consegue pensar em uma pessoa que poderia ter se beneficiado com a prisão de Arif, ele. Sarp pergunta o que ela quis dizer e Kisme diz que ele poderia fazer isso por um único motivo. Ela apenas olha para Bahar e eles não dizem mais nada. Kisme diz que é melhor eles conversarem sobre o que é mais importante e pergunta como conseguiram escapar de Nezir. Sarp é contra contar a ele como as coisas aconteceram, mas Bahar decide contar a ele o que aconteceu. Ela conta a Kisme que estava dormindo com os filhos quando ouviram alguém batendo insistentemente na porta. Ao abrir, Azim ordenou que se preparassem para sair de casa e fez o mesmo com Peril. Eles não queriam contar mais nada. Kisme pergunta se então Nezir não lhes deu nenhum motivo para deixá-los ir. Bahar responde que não, embora acredite que seu filho Doruk saiba. Ela lembra que quando terminou de se arrumar com seus filhos, Doruk disse-lhes que iriam para casa. Então desceram as escadas, viram Nezir no quarto. Doruk sorriu ao vê-lo, correu em sua direção e os dois se deram um grande abraço. O garotinho também deu muitos beijos no rosto de Nezir. Nezir deu-lhe um presente que ninguém podia ver e pediu que guardasse para ele. Ela também disse a Doruk que esta seria a última vez que eles se viriam, mas ele nunca esqueceria disso. Doruk sorriu e os três saíram de casa. Bahar verifica o casaco do menino e encontra um osso de galinha, igual aquele com que sempre brincavam. Ela deixa sobre a mesa e todos se entreolham confusos. Bahar conta que depois disso entraram em um carro grande pela janela. Ela conseguiu ver que Peril e seus filhos também desceram e entraram em outro carro. Kisme pergunta a Sarp como foi a saída deles. Ele lembra que Azim chegou ao quarto onde eles estavam e disse para eles saírem dali rapidamente, já que Nezir decidiu conceder-lhes a liberdade. Os três saíram correndo e Sarp entrou no caminhão com Bahar e seus filhos. Kisme diz que então Nezir não explicou a ninguém. Ela diz que é melhor deixar assim por hoje e pergunta a Bahar se ele quer mandar alguma mensagem para Arif. Bahar apenas pede que ela diga que estão todos bem. Sarp pede a Kisme que diga a Arif para não se aproximar de sua esposa e entra na sala. Bahar acompanha Kisme até a porta e pergunta se ele acha que Arif pode ir embora logo e também quer saber como está Yusuf. Kisme diz a ele que ela está tão interessada em tirar Arif de lá quanto ela, e Yusuf realmente não se importa muito. Kisme se despede e vai embora. Por outro lado, vemos Bahar deitado com Sarp numa cama.
Ela tira o colar que Arif lhe deu e junta o rosto ao de Sarp enquanto eles sorriem. Sarp a beija profundamente. De repente vemos que quem teve esse sonho foi Arif. Ele acorda assustado e com lágrimas nos olhos. Ele simplesmente não consegue evitar o choro, ao mesmo tempo que Bahar e sua mãe estão deitados juntos. Atice é questionada porque ela não consegue dormir e Bahar diz que estava pensando em Arif. Ele dorme em uma prisão enquanto eles estão lá muito confortáveis. Atice não diga nada. No dia seguinte, Bahar acorda e vê Vil saindo de seu quarto e entrando no banheiro. Ela pergunta a Atice quem é aquela mulher e por que aceitaram um inquilino. Atice diz a ele que eles precisam do dinheiro e também é de alguém que eles conhecem. Ela é prima de Henry. Agora ela e Seid estão trabalhando no refeitório e Bahar pode voltar quando quiser trabalhar. Bahar sorri e pergunta se ele ainda tem seu emprego então. Ele não consegue acreditar que Henry é uma pessoa tão boa e espera que ele faça muito bem e é bem-sucedido. Enver acorda e olha para eles enquanto sorri. Todos se levantam para preparar o café da manhã. Yusuf acorda e vê que Arif está fazendo chá. Arif serve um pouco para os dois e senta-se ao lado do pai. Arif pergunta se ele sabe se seu outro filho era menino ou menina. Yusuf responde que não sabe. De qualquer forma, aquela mulher o enganou e ele não a vê desde o dia em que ela lhe contou que estava grávida. Ele nem sabe se ela está viva. Arif pergunta se ele nunca a procurou e nunca lhe passou pela cabeça que esta criança inocente cresceria sem o pai. Yusuf tenta se desculpar novamente dizendo que foi uma farsa, mas Arif decide ficar longe dele porque está com raiva. Um guarda abre a porta e avisa Arif que seu advogado chegou. Ele sai da cela e entra na sala de visitas com Kisme. Ela lhe dá a boa notícia de que Nezir libertou Bahar e seus filhos. Ela mesma os viu na casa de Atice ontem à noite, conversou com eles e eles lhe enviaram lembranças. Arif fica feliz, mas pergunta a Kisme por que Nezir os deixou ir assim. Kisme responde que ninguém sabe, ele recebeu uma videochamada de Sarp que deu sua localização. Ela convenceu um promotor a enviar várias patrulhas à casa de Nezir, mas quando chegaram não havia ninguém, pois Nezir os havia liberado mais cedo. Arif pensa e diz que é muito estranho que ele os tenha libertado. Nezir é um psicopata e por algum motivo teve piedade de suas vidas. Kisme diz a ele que ninguém tem ideia do que aconteceu, nem Bahar ou Sarp. Surpreso, Arif pergunta como ele descobriu Sarp e Kisme conta que passou a noite com todos na casa de Atice. Bahar entra na cozinha para ajudar a mãe, mas Atice pede que ele se sente e descanse. Eles se olham e sorriem. Bahar percebe que sua mãe não tem lava-louças e pergunta o que aconteceu. Atice apenas diz que estava estragado e ela mandou para consertar. Bahar organiza a louça na mesa e eles ouvem Sarp acordar e brincar com as crianças. Atice pergunta a Bahar se ele planeja voltar com Sarp. Bahar diz que não. Ela só deixou ela ficar em casa ontem à noite porque os filhos estavam chateados, mas ela tem que avisar que o pai deles não pode ficar lá. Ela sabe que vai ser difícil, mas os filhos dela são inteligentes e se ela usar as palavras certas eles certamente a entenderão. Sirin termina de se arrumar no banheiro. Ao abrir a porta na saída se vê cara a cara com Sarp que apenas a encarou. Sirin fica atordoada e depois que ele entra, ela vai até a cozinha e cumprimenta seus pais. Então ele pergunta onde está Bahar e Atice diz que ele está na sala ajudando a vestir seus filhos. Sirin diz que irá cumprimentá-los e sai da cozinha. Porém, antes de entrar, Sirin ouve Enver dizendo que ela provavelmente está apenas tentando irritar Bahar e tornar sua vida miserável como sempre. Sirin respira fundo e entra na sala. Ela cumprimenta e abraça seus sobrinhos. Doruk conta que eles dormiram com seu pai e Sirin olha sorridente para Bahar e diz que eles têm muita sorte de dormir nos braços de Sarp. Bahar pede às crianças que vão para a cozinha e fecha a porta. Ela diz muito seriamente a Sirin que a partir de agora eles ficarão longe de seus filhos e se for difícil para ela eles vão fingir que ela é invisível. Sirin a lembra que se ela está viva é graças a ela. Bahar se aproxima dela e diz que Sarp caiu daquele navio por causa dele. Ele arruinou a vida de todos os membros da família, nada mais é igual e por isso não lhe deve nada, nem mesmo a vida. Sirin chora e diz que ela tinha motivos para ter feito isso naquele navio. Bahar sem pensar a encurrá-la e a empurra. Então ela diz a ele que tem um forte motivo para machucá-lo, mas como você pode ver, ela não fez nada. Bahar a solta e sai da sala.
Ela entra na cozinha e se senta à mesa com todos. Atice pede que Sirin tome café da manhã com eles, mas a maluca ondulada responde que vai dormir mais um pouco e volta para seu quarto. Ivil também se senta e o cumprimenta. Enver pergunta a Bahar o que ela fará hoje e ela responde que vai ao refeitório porque quer falar com Henry. Ele aproveitará para visitar Seida e depois irá até a casa dela. Enver diz a ele que eles não podem voltar para casa tão rápido, sentem muita falta deles e seria melhor ficarem com eles mais alguns dias. Bahar diz que tudo bem. Nizam pergunta se seu pai também vai ficar com eles. Sarp diz que ele precisa cuidar de alguns assuntos e ir embora. Nizam lhe pergunta com tristeza se ele voltará para sua outra família, caso contrário irá com ele. Bahar ordena que ela não diga essas coisas e continue comendo, mas Nizam com raiva diz à mãe que por causa dela seu pai irá embora, porque ela não o ama mais. A menina vai para o quintal e Bahar a segue. Sarp agradece pela comida e volta para o quarto. Doruk pergunta aos avós por que seu pai não pode ficar se todos os pais trabalham, mas eles sempre voltam para casa. Nenhum deles consegue responder. Kisme sai do carro e vai até o escritório, mas sente que um homem a está perseguindo. Ao abrir a porta do prédio vemos que Azin abre a porta para ele e pede que continue. Ela diz a ele que sabe que ele é Azin, o braço direito de Nezir. Ele diz que fez um bom trabalho de investigação e que eles sempre gostam de apoiar pessoas que trabalham duro. Ele entrega a ela um USB e sai. Bahar entra na sala onde Sarp está sentado. Bahar diz a ele que ele realmente não sabe o que fazer para resolver o problema que eles têm. As crianças estão arrasadas e até mesmo Nizam se tornou uma pessoa diferente. Sarp pede que ele dê um tempo para as crianças se acalmarem, pois elas têm passado por muita coisa ultimamente e talvez queiram ver os pais juntos para se sentirem seguros. Sarp diz a ele que eles devem reconquistar a confiança de seus filhos e pede que ele o deixe ficar lá com eles, para que ele seja seu pai novamente. Bahar responde que isso não vai acontecer, sempre fui contra os pais que ficam juntos só para ver os filhos felizes e essa não é a solução. Sarp deixa claro que seus filhos não viveram uma vida normal, passaram por coisas terríveis e por isso precisam saber que o pai está ali para protegê-los. Ele implora novamente que ela o deixe ficar sozinho por um tempo, mas Bahar diz que não. Sarp pergunta se ele está fazendo isso por aquele homem, Arif, que não permite que eles fiquem juntos. Talvez o amor o tenha cegado tanto que ele não pensa no bem de seus filhos. Bahar diz a ele com raiva que seus dois filhos são as pessoas mais importantes do mundo. Sarp diz a ela que se assim for, eles deveriam ficar juntos como uma família, porém, não poderiam voltar para a vizinhança porque o namorado dela ficaria ofendido. Bahar diz que eles não vão sair da casa da mãe, vão ficar lá juntos, mas ele só faz isso pelos filhos. Por outro lado, vemos Peril tomando café da manhã. Peril pergunta ao pai se ele acha que eles ficarão calmos e Nezir não irá mais persegui-los. O velho careca responde que Azin se encontrará com Munir amanhã e só até então poderão saber quais são suas intenções. Um dos funcionários entrega o telefone para Su e avisa que Sirin precisa dele. Ele atende, e a primeira coisa que Sirin lhe pede é que explique por que Sarp está hospedado em sua casa. Sua, surpreso, olha para sua filha Peril que o encara. Poucos minutos depois, Sarp termina de se arrumar e sai da sala. Sirin também sai e pergunta se ele precisa sair. Ela olha como Sarp está vestido e zomba dele dizendo que ele está usando roupas que não cabem no pai. Em seguida, ele pergunta a Sarp se ele vai visitar Peril e, em caso afirmativo, manda cumprimentos. Sarp olha para ela com muita raiva, mas decide não falar nada, pega o casaco e sai de casa. Seida está no refeitório e a vemos conversando ao telefone com a irmã, que lhe pede dinheiro. Seida pergunta por que ela precisa disso e sua irmã diz que é para Arda. Seida com raiva diz a ela que não é verdade, certamente seu marido está endividado e quer o dinheiro para si. Ela rapidamente desliga a ligação. Atice entra na cozinha e a cumprimenta. Seida pergunta onde está Bahar e Atice diz que irá mais tarde porque foi comprar roupas para as crianças. Ela pergunta a Seida por que ela estava gritando quando chegou. A loira responde que sua irmã estava tentando lhe pedir dinheiro usando Arda, mas não consegue enganá-la. Atice olha para ela e diz que ela deveria procurar o pai da criança, talvez ele pudesse ajudá-la. Seida apenas diz que o filho não tem pai e eles também não precisam dele. Enquanto isso,
Vemos Bahar e as crianças caminhando felizes pela rua, chegam ao refeitório e os pequenos entram correndo para abraçar e cumprimentar Seida. Então ela olha para Bahar e os dois se dão um grande abraço. Então Henry também entra na cozinha e dá as boas-vindas a Bahar. Ele cumprimenta as crianças e pede a Bahar que volte ao trabalho amanhã. Ela aceita de bom grado. Atice pergunta a Henry quando ele voltará para sua cidade natal. Ele avisa que eles irão amanhã e avisa a Seida que também quer visitar sua mãe. Se você quiser enviar algo para ele, ele pode aceitar. Seida com raiva diz a ele que não fala com a mãe há muito tempo e também não pretende mandar nada para ela. Henry diz a ela que se for assim é melhor não visitá-la e sai da cozinha. Bahar pede a Seida as chaves de sua casa para tirar algumas coisas e Atice avisa que sua filha e seus netos ficarão um tempo na casa dela. Seida diz que as chaves estão em seu apartamento, então ela irá até elas e as entregará. Um momento depois, Seida chega ao prédio com Bahar e os filhos. Eles cumprimentam em ver com muita alegria e entram no prédio. Doruk pergunta sobre tia Yelis e sobe as escadas correndo para procurá-la. Nizam e Seida correm atrás dele tentando explicar que Bahar não aguenta e deve sair para tomar ar. Ela senta do lado de fora do prédio e começa a chorar. Enver percebe isso e se sente muito mal por ela, mas Bahar respira fundo e se levanta. No apartamento de Seida ela diz a Doruk que talvez quando sonhar com Yelis possa vê-la. Ela vai até a cozinha e procura um doce para dar às crianças, mas ela só tem cubos de açúcar. Ela encontra alguns doces em uma sacola e dá a ele. Bahar sobe as escadas e relembra vários momentos felizes que passou com Yelis, também a última vez que a viu, a noite em que fugiram e Yelis perdeu a vida. Seida a encontra fora do apartamento e pede que ela se acalme já que as crianças não podem vê-la assim, é melhor que ela não entre no apartamento. Ela vai guardar as roupas e entregá-las a Atice à noite. Bahar enxuga as lágrimas, abraça Seida e eles entram no apartamento. À noite, Ivil está na cozinha com Atice e Enver e eles conversam sobre a viagem para sua cidade natal. Ivil diz que eles deveriam visitar a mãe de Seida, mas Atice diz a ele que não seria uma boa ideia se Seida pedisse que não o fizessem. Ivil diz que eles não vão lá há 7 anos e não podem perder a oportunidade de ver as novidades. Ivil volta para seu quarto. Atice pergunta a Enver o que eles farão se visitarem a mãe de Seida. Enver apenas diz que está ficando cansada da atitude de Ivil e planeja expulsá-la de casa se ela continuar assim. No dia seguinte vemos que Sarp leva as crianças para a escola, deixa-as nas salas de aula e abraça com muita força Nizam, que é acolhida pelos colegas e fica muito feliz em voltar. Sarp então vai para a casa de Swap, onde conhece Peril. Munir chega e rapidamente avisa a todos que Azim lhe garantiu que a rivalidade com Nezir havia acabado. Sua pergunta se eles podem confiar em sua palavra e Munir responde que eles não têm escolha, eles estão livres, sãos e salvos de qualquer maneira. Ele poderia tê-los matado, mas não o fez. Munir conta que também lhe disseram que Sarp Sesmeli tinha o direito de voltar com sua identidade e viver a vida que desejasse. Não haveria mais culpa ou ressentimento. Porém, há apenas uma condição: Sarp deve abandonar tudo o que possuía como Alp, ou seja, ele deve deixar a casa de sua ou Peril sem um tostão e recomeçar sua vida do zero. Sarp fica surpreso. As horas passam e vemos Kisme esperando em seu carro do lado de fora da prisão. Arif e Yusuf são libertados e ela os recebe. Kisme apenas olha para Yusuf e não diz nada. Em vez disso, ele pergunta a Arif onde ele gostaria de ir, ele só responde com Bahar. Yusuf diz ao filho que ele não pode estar falando sério, eles deveriam ir para casa em vez de ir até aquela mulher. Kisme diz a ele que não perguntou para onde ele quer ir, mas sim Arif se ele quiser ir com Bahar o levará lá. Kisme e Arif entram no carro e vão embora sem Yusuf. O velho cocoliso fica sozinho em frente ao presídio. Arif pergunta se Bahar está na casa da mãe e Kisme diz que não, ele voltou a trabalhar no refeitório. Arif pergunta se Sarp ainda está com eles. Kisme não responde, sabendo que a resposta é sim.